É isso aí, mais um Na Real. Tô eu aqui, Lucas Iac, muito prazer. Sejam bem-vindos. Tá aqui do meu lado o grande pastor Ari Iac, mais conhecido lá em casa como pai. Entre eu e meu irmão só também, só nós dois que falamos assim, né? E hoje, quarto episódio? Quarto. Caraca, quarto episódio. Começando ainda essa caminhada, né? Mas é isso, quarto episódio, um grande convidado. É isso aí. Leandro Marques, amigo antigo. Conheci lá na Maranta de Caxias. E cara cheio de história, né, Leandro? Na época que ele ainda era tecladista. É mesmo? E tinha cabelo. Faz tempo. Ah, depois eu vou falar nesse assunto, cara. Depois eu vou Três falar carecas sobre na mesa. outra situação sua, né? Mas foi com 24 anos que a gente começou a perder. Entendeu? Pô, 24 anos perder cabelo é tenso. Você sabia de quem é a culpa de eu usar boné? Ah. Você faz ideia de quem? Vou te contar daqui a pouco. O pessoal de casa também vai saber. É tua, né? Tá certo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vai lá. Segue, mano. Não, pergunta aí. E aí? Tô vendo que você tá com uma camisa aí diferente. Que camisa é essa? É coletar, reciclar, viver. Isso aqui foi um negócio muito doido, porque esse projeto Coletando Vidas, né? Na verdade, ele surgiu de uma necessidade que a gente tinha. Um pouco antes da pandemia, a gente estava com uma vontade de ampliar o número de leitos na casa, lá no nosso projeto que recebe pessoas, né, moradores de rua, pessoas... Você tem um projeto que atende moradores de rua, né? Eu vou falar depois melhor sobre isso. Mas eu tô falando mesmo que você falasse... Fala da camisa só. Eu vou falar só da camisa. Isso. Aí um dia, eu tava saindo de casa, eu tava levando lixo pra rua. Levando lixo. Sim, normal. Moça de rir. Aí quando eu cheguei no portão, assim, o telefone tocou, era alguém que tava na casa, eu faço plantão lá 2, 3 vezes por semana, minha esposa também, nesse momento agora ela tá lá, por exemplo. E aí alguém falou assim, Leandro, olha só, vão cortar a luz aqui, tem que pagar a luz, tu esqueceu de pagar a luz. Aí eu, é mesmo, cara, mas por que não pagou? Alguém esqueceu, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, pega um dinheiro da conta lá e paga. Eu falei, mas não tem dinheiro não, você tem que ver um jeito aí. Eu falei, Jesus, tem que pagar a conta de luz. Senhor, olha só, tá aumentando essa conta, hein? Muita gente... Porque casa de recuperação feminina gasta muita luz, daqui a pouco eu falo por quê. E aí, quando eu tava ali naquele lugar, cara, eu não vou dizer que foi audível, não foi uma coisa, um vento que soprou, uma voz que veio, mas o Espírito Santo falou no meu coração assim, a resposta tá nas suas mãos. Parecia até aquela coisa de filme americano, né? A resposta está nas suas mãos. Mãos. Deu até eco. Eu falei, poxa, será que é Deus que está falando mesmo? É o diabo? O que é isso? O que está acontecendo? Aí eu joguei o lixo assim e falei, Senhor, mas o que está na minha mão é lixo, isso não serve para nada, tal. E aí quando eu voltei, eu senti de novo, sabe aquela sensação assim, de uma coisa assim, muito carinhosa da parte de Deus. A resposta está nas suas mãos. Olha direito, né? Eu olhei assim e falei, será que é o lixo? E aí, naquele dia, eu comecei a estudar sobre sustentabilidade, sobre reciclagem. Que maneiro. E foi uma coisa assim que eu comecei a me interessar sobre isso, não só a nível setorial, pontual, daquilo que a gente fazia, mas a nível mundial, de uma coisa que me persegue, uma coisa que às vezes me chateia. Nós, como evangélicos, pastor Ari, Lucas, o pessoal que está em casa assistindo, a gente, como evangélico, a gente tem um descaso com o meio ambiente. E muitas vezes, quando a gente vai falar de meio ambiente na igreja, com as pessoas, o pessoal fala assim, não, isso é pauta de esquerda. Aí eu digo assim, não, isso não é pauta de esquerda, isso é pauta da Bíblia. É verdade. Porque quando o jardim foi criado, Deus falou assim, olha, homem, você vai cuidar disso aqui, ó, mulher, vocês vão cuidar disso aqui. Então, cabe a nós cuidar das coisas de Deus. Quando a gente tem um descaso pelo meio ambiente, a gente tem descaso pelo aquilo que Deus falou que era bom. Ele falou assim, tudo que Deus fez é bom, porque o céu manifesta a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E nós fomos colocados como mordomos na terra. E a Bíblia diz que ele é o Senhor de tudo, ele é o dono de tudo. Queira você ou não, ele é o dono de tudo. E nós somos mordomos. A gente às vezes fica com essa prerrogativa, que é uma prerrogativa errônea, de acordo com a Bíblia, né? Em relação ao nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que a gente tem que tomar conta, assim, dos oceanos, a gente tem que tomar conta, assim, das florestas. Isso não é pauta de progressista, nem de esquerdista. Isso é pauta de quem crê em Jesus, de que vai morar no céu um dia, mas que por enquanto
tá aqui nesse plano. É isso aí. E esse plano tem que dar certo enquanto ele estiver por aqui. Mas, o Leandro, Vamos voltar. Vamos voltar. Sim. Vamos rebobinar? Vamos rebobinar. Aqueles filmes que começam do fim, né? Isso. Daqui a pouco a gente volta no coletivo. Leandro, você teve um encontro com Deus muito especial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você chegou ao Evangelho e como é que você chegou na Maranata? E tem uma história bonita aí que envolve, entendeu? O seu relacionamento com Deus, com a igreja, e, enfim, sua avó, que é responsável por todo esse processo aí, trazendo você para perto de Deus. Conta pra gente, mano. Engraçado que o senhor tem participação em muitas das coisas que aconteceram, assim, dos desdobramentos, né? É muito interessante estar aqui contigo, porque... não, sem dúvida, Deus me aproximou de ti, mesmo na época que a gente não tinha muita afinidade. Então, eu nasci numa comunidade muito pobre, uma comunidade chamada Mangueirinha, que é um bairro dentro de outro bairro. Mangueirinha fica no Centenário, em Caxias. E quando eu nasci, no dia que eu nasci, houve uma profecia. Só que era uma profecia satânica. Mais um bandido para essa favela. Mais um traficante. Mais um filho sem pai. Mais um que vai virar marginal. Mas por que você... É porque eu nasci num lugar onde a maioria dos meus amigos... Sim, mas você tinha pai, tinha mãe. Não, minha história é complicada. É muito complicada. É isso que eu tô querendo... E aí o que aconteceu? No dia que eu nasci, houve essa profecia. E assim, eu vivi sobre esse espectro, essa sombra, né? Durante a minha infância, minha adolescência, de que ia dar errado. Tinha tudo para dar errado. E eu vi, de fato, meus primos, alguns amigos de escola, amigos da rua, virarem marginais. Muitos morreram de overdose, foram presos, morreram baleados, assassinados. E Deus foi me preservando. Deus foi me preservando assim, de uma maneira muito maravilhosa, porque tinha uma mulher de Deus que preservava a minha vida. Deus colocou ela na minha vida, que foi minha avó. Minha avó é uma mulher assim, maravilhosa, uma mulher ímpar. Tudo que eu tenho assim, de paixão pelo evangelho, eu aprendi com a minha avó. Eu lembro da gente ir em casa, assim, com 12 anos de idade, na hora do café da manhã. Antes de eu ir para a escola, a gente tomava café. Minha avó falou, hoje a gente não vai tomar café, hoje a gente vai orar e vamos clamar batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no café da manhã, com 12 anos de idade, assim. Que interessante. Uma coisa, assim, muito doida, assim, muito doida. E minha avó, se ela vivesse hoje, ela já dormiu no Senhor, ela seria meio que famosinha, assim, porque minha avó, ela compôs muitas canções. A minha avó, ela chegou a ser regente do coral de irmãs da Assembleia de Deus de Madureira. Uma igreja histórica, que é histórica até hoje. Sim. Mas naquela época era muito mais proeminente. E tudo que se fazia em Madureira, como não tinha essa mídia que tem hoje, tudo que se fazia viralizava no mundo inteiro. Eu já cheguei na Inglaterra, em Manchester, e o cara cantando uma música em inglês, que eu falei, cara, essa música é da minha avó, cara, qual é? Ele cara tá cantando em inglês. É uma música que vocês conhecem, muita gente deve conhecer. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E minha avó, ela fez muitas músicas, porque ela escreveu essas músicas pro coral das irmãs, na Assembleia de Deus. O senhor bem sabe, né, pastor? Isso. Todo ano tem o Congresso das Irmãs, Congresso dos Irmãos, Congresso de Jovens, Congresso... E ela que escreveu o hino oficial. Hinos como, por exemplo, uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Minha avó que escreveu. E coitada, a velha morreu pobre, né? Porque não tinha essa parada de copyright, direito autoral, ela não gravou. Os caras gravaram. São músicas que rodaram o mundo. Um monte de gente gravou. E que aparece hoje, se você for pesquisar no Google, diz que não tem autor. Autor desconhecido. Alguns tem. Tire Cavalhais gravou música da minha avó, Josia Menezes, Joseli Scarabelli. Uma galera da antiga aí, né? Até o Osés de Paula, algumas pessoas assim. E o que acontece? A minha avó, ela tinha um cuidado muito grande comigo, porque a minha história é uma história muito complexa. Eu vim de um estupro, né? E assim, eu sou fruto disso. E é por isso que eu sou contra o aborto. Eu vejo alguns crentes defendendo aborto e eu fico indignado com isso. Porque o que eu penso é o seguinte, se já foi cometido um crime, por que cometer o segundo crime? Uma sequência. É uma sequência. Então, eu sei que é muito difícil, né? É uma discussão que está sendo assim, ampliada no Brasil, de crianças que são estupradas, às vezes, pelo próprio pai. De histórias, assim, terríveis. Mas eu estou aqui para dizer que Deus pode transformar a maldição em bênção. Que Deus pode transformar aquilo que tinha tudo para dar errado
em vitória, em Por isso a sucesso. profecia lá maligna. Isso. Porque todo mundo da comunidade sabia a história. Sim. A minha mãe, né, com 17 anos, ela estava voltando da escola um dia, e aí ela foi cercada por homens que maltrataram ela e tal. Caraca. E ali o médico na época falou, ó, vamos tirar essa criança não vai ter um futuro bom, não tem um pai e tal. E minha mãe estava com um problema muito sério, né, psicológico e tal. E nessa época, quando a gente volta, né, 30, 40 anos, eu não vou falar a minha idade aqui. A gente volta 20 anos atrás, né? E aí o que acontece? Era um outro contexto, né? Aí o médico, ou a mãe ou a criança, tinha aquelas dualidades, aqueles paradoxos, né? Vai morrer a mãe ou vai morrer a criança. Aí minha avó, orando ali, Deus falou com ela através da palavra e Deus falou no coração da minha avó, olha, não vai morrer mãe, não vai morrer criança, a criança vai viver e vai ser uma bênção, Deus vai usar essa criança. E minha avó diz que no dia que eu nasci, ela me pegou no colo assim, me levantou, tipo o macaquinho levantando o Simba, né? O Rei Leão. O Rei Leão, né? Ela me levantou assim, tá aqui, Senhor. Aqui, ó. E ela me consagrou ali, como Simeão, né? Se consagrando Jesus ali. Uma coisa assim, muito legal, assim. Caramba. E minha mãe não tinha condições de tomar conta de mim, porque ela ficou numa situação, uma vibe psicológica muito grave. Hoje, graças a Deus, minha mãe tá bem. Minha mãe é convertida, minha mãe é membro da Igreja Maranata, né? Pô, glória a Deus. Muitos anos. Mas teve um tempo que eu não pude viver com a minha mãe. Eu tive que viver com a minha avó por causa dessa condição. Sim. E aquele tempo foi muito legal na minha infância. Com 10 anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda. Caramba. 4 vezes. Toma. Caraca. 4. Mas não era porque eu queria. Minha avó era tipo Talibã. Tu imagina que um dia acabou a luz. Não é porque eu queria. Não, acabou a luz um dia, minha avó falou assim, eu falei, vó, vamos dormir, acabou a luz. Ela falou, não vou dormir nada. Acendeu 3 velas acima e lemos o livro de Juízes. A luz de vela, uma coisa assim que eu lembro da minha infância, né? E eu tinha assim aquele desejo. Pô, o livro de Juízes é bonzão, hein, Pô, cara? o livro de Juízes é muito pra criança. Você come o livro. Não, o livro de Juízes pra criança é tipo sei lá... É uma história em quadrinho. É uma história em quadrinho, mano. Super-herói, bicho. Pô, tem Sansão, tem Gideão, tem Jefité, pô, só parada Débora. doida, Só pancadaria. lance louco, mano. É muito top. E aí, desde criança eu tinha essa vontade em mim. Um dia eu vou ser um pregador, um dia eu vou ser um pastor, um dia eu vou ser alguém que vai estar pregando o evangelho, fazendo a obra. Só que aconteceu uma coisa muito grave. Minha avó ficou muito doente. E aí eu tive que voltar de novo a morar com a minha mãe, né? E voltei de novo para um lugar onde tinha umas companhias e eu me misturei. E aquela profecia que tinha sido vaticinada no passado, ela começou a voltar de novo. Porque eu comecei a misturar. E eu já estava ali meio que na minha adolescência, aquela coisa de rebeldia, que é coisa normal de adolescente. Mas se você estiver num ambiente errado, né, a coisa descamba. E foi justamente num dia... O ambiente não determina, mas ele... Mas influencia. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E aqueles bons costumes estavam sendo corrompidos. Não por causa da minha mãe, porque ela é uma ótima mãe, mas porque ela tinha que trabalhar, eu ficava sozinha, aí aquela coisa... Como é essa dualidade hoje, né, das famílias que deixam as crianças em casa, principalmente a Baixada Fluminense. E aí um belo dia, eu tô andando com a minha mãe assim... no calçadão de Caxias, Rua José de Alvarenga. E aí a gente chega assim, no meio do calçadão tá rolando um som diferente que a gente nunca tinha ouvido, porque eu estava acostumado com a Assembleia de Deus, aquela coisa, nossa esperança é sua, o rei dos bebês. 4x4. É aquela coisa, quem é pessoa que toca tuba, você sabe, né? Sei. O pessoal que toca tuba, né? Sei mais ou menos. Mais ou menos, porque tu ouviu falar, né? Sim. Eu era bombardino, não sei. Não, era tuba. Era tuba. Pom. Pom, 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 pom. É uma banda de... uma coisa tipo... Aí eu tô passando assim, daqui a pouco eu escuto uma parada assim, meia... Sabe aquela coisa meia hippie? Meia rock, assim, dos anos 70, começo dos anos 80, aquela coisa... E tô vendo bateria, tô vendo teclado. Eu falei, mãe, para aqui, vamos ouvir isso aqui, uma ó. parada diferente ali. E o pessoal batendo palma, eu nunca tinha visto, né, um culto, galera batendo palma, e daqui a pouco veio uma pessoa. Aí minha mãe parou, eu parei também, ficamos ali. Você aí... tinha quantos anos quando nessa aconteceu época, isso? Eu devia ter uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Mais ou menos. Até então você não tinha tido um encontro com Deus. Eu tinha uma infância. Tinha lido a Bíblia, tinha toda aquela... Tinha até sido batizado com o Espírito Santo, mas
eu não tinha ainda tido uma experiência. uma decisão consciente. Entendi. Consciente de que... Pra aquela decisão durar a vida toda. Pra falar assim, não, agora... A minha vida é essa aqui. Mais ou menos isso. Era mais ou menos por costume, por hábito, né? Entendi. Como a maioria dos filhos de crentes são, né? Sim. Como você era quando você era nenenzinho, né? Meu pai tá indo na igreja, eu tenho que ir também. Até que um dia você fala assim, não, é isso aqui. E aí eu tô ali, andando ali e tal. Aí do nada acabou o culto na praça. Aí eu fiquei assim, acabou? Aí o cara falou assim, não, acabou não, tem mais lá em cima. Você lembra quem tava na praça? Eu lembro que naquela época, eu lembro de umas 4 pessoas na época ali, que eu vi assim. Eu lembro do Agostinho. Agostinho. Não tinha como ele não estar ali. Eu lembro então era a nossa galera. Eu lembro do Icaraí, que agora ele tá lá na nossa igreja de Nova Iguaçu. Cara, eu não lembro dele não. Ele tá assim, tava Mas assim. Augustinho. Lembro do pastor, do seu xará, pastor Ari. Pastor Arizinho. Que na época era Ari. Ari. Hoje ele é o pastor. Ele, na época ele era diácono, né? Na época ele era diácono. E o pastor que hoje é pastor também, o rapaz. Sérgio Fraga? Sérgio Fraga. E sim, mas nesse dia ele não tava. Eu tô falando das pessoas que estavam... Sérgio Fraga é antigão lá. Não, o Sérgio Fraga é da antiga. Aí, o que aconteceu? Aí o cara falou assim, que maneiro. Acabou aqui, mas tem mais lá em cima. E tinha uma loja do Baú da Felicidade. O pessoal falava que era... O Arlive na época ficava embaixo ali do... Era em frente à nossa drogaria. Era em frente ali, a drogaria nossa, né? No centro do calçadão, assim, no meado do calçadão, assim. Abriu um clarão, assim, a galera começava a tocar e vinha gente. Era uma coisa muito legal. Então era embaixo mesmo do salão da igreja, onde a igreja se reunia. Sim. Era meio que em frente, assim, a igreja. E aí, quando acabava, o pessoal já arrastava a galera, subia a escada. Aí eu e minha mãe subimos assim, daqui a pouco a gente chegou lá e tinha um culto rolando. Que maneiro. Aí foi quando a gente conheceu o pastor Cassiano. Pastor Cassiano. A gente conheceu aqueles gritos lendário, maneiros do Ailton. Papai! E tal. Aí eu falei, caraca, aqui também tem um assembleano aqui. O dinossauro lendário da Maranata. Tinha uns irmãos assim muito saudosos da época, né? O Rui, uma galera, Miguel. Então, uma galera já tá com o Senhor. Que Jesus já levou, estão dormindo no Senhor, mas que assim... E caramba, que assim, quando eu cheguei ali, eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro. Não que eu não gostasse, mas o modelo de culto que eu tinha na igreja, né, na Assembleia de Deus, que eu amo a Assembleia de Deus, eu prego nas Assembleias de Deus até hoje. E hoje a Assembleia de Deus... Mas o modelo era evoluiu diferente. Evoluiu muito. A Assembleia de Deus, hoje a gente vai e chega lá, tem a Assembleia de Deus que eu vou, que é mais... A vibe é mais pra frente, que é Maranata. Eu falo assim, opa, peraí, isso aqui é Assembleia? E aí, quando eu cheguei ali, que eu me apaixonei por aquele modelo, tinha a parada do Data Show, não, como é que é? Retroprojetor. Pô, aquilo era muito doideira. Revolucionário, cara. Não existia, né? Pô, eu li retroprojetor. O que é isso? A música aparece ali. Ficava uma menina com uma pastinha. Isso. Pegava um negócio transparente. Falei, o que tem aquele negócio transparente? Aí, boa, a letra. Essa parada. Aí ela ficava com a canetinha Bic. Entendeu? Não, e às vezes tinha uma parada errada no hino, aí o pastor Cassiano meio que falava, isso aqui tá errado, aí a menina tirava, aí pegava um piloto, corrigia na hora. Corrigia. Já tinha uma caneta própria pra... É isso. Aí, e chegava alguém e falava, eu quero cantar um hino novo aqui. Eu lembro que uma vez pastor Daniel Bonfim, a galera fazia a letra na hora. Ele ia cantar uma música nova ali. Aí o pessoal, não, então fala a música. Aí escreveu na hora e já jogou no retroprojetor. Pegava alguém com a letra boa. Era muito legal isso. Maneirão. E não precisava usar a harpa cristã, né? Que é aquela número 500 e não sei quando. Não, joga ali, todo mundo ali. E eu me apaixonei por aquilo. Aí minha mãe se batizou naquele tempo, minha mãe se batizou. E eu comecei a frequentar a escola bíblica dominical. Eu lembro que a minha professora era Teomira, que hoje, né, é juíza. Teomira. Caraca, Teomira devia ser bem novinha na época, né? Era novinha, era quase... Era de adolescente para jovem, né? Ela. E a Nilzete também. E aí, eu lembro que um dia... Só a galera da antiga. Um dia, eu tava lá no culto e tu tava pregando. Aí foi num dia que tu foi em Caxias pregar. E nesse dia, eu não vou esquecer que... No baú? No baú. Lá no forninho, o pessoal chamava de micro-ondas. 1990? Então, eu cheguei lá, eu cheguei em 90 lá, aproximadamente. Que foi na época que eu cheguei, né, junto com a minha mãe, aquela época e tal. Mas foi em 92, né, que eu tomei aquela decisão. Falei, 91, um ano depois que eu falei, não, agora... E foi uma pregação tua e tu fez um apelo. E eu não lembro da pregação, eu não me lembro do esboço que Deus te deu no dia.
Mas, pastor Ari, o senhor pregou alguma coisa assim, tipo assim, olha, acabou. Você agora vai ter que decidir de que lado você quer ficar. É agora. Porque eu tava lá na igreja, eu gostava da igreja, eu tava indo, né? Ia na Dola Camp, aquela coisa toda. Mas eu ainda tinha algumas conexões, né? Tu ia onde? No Adola Camp. Adola Camp. Ó, aí, ó, você novinho aí, ó. Aí, ó, Adola Camp. Adola Camp é tradição Não, nem total. fala, Adola Camp era de maluco. E aí, o pastor Ari fez uma proposta, ele falou assim, ó, você tem que decidir de que lado você vai estar. Eu lembro que, eu não lembro da pregação, mas eu lembro que tu fazia uma coreografia na época, não sei, é uma época que tu não faz mais coisas assim, né? Tu subiu no púlpito, aí teve uma hora que tu fazia, aí tu caía, aí tu pulava assim, ó, aí tu, pum, aí caía, aí tu sobe de novo, e cai, e sobe de novo. Era uma coisa até meio engraçada assim, né? E engraçado que eu tinha uma parada quando eu era criança, eu era mais novinho, eu olhava pro pastor Ari, eu não sei porquê, eu associava ele com o Steve Martin, mano. Eu não sei porquê, Steve Martin. Era uma parada... Ele tinha mais cabelo, pô. Eu ficava assim, aí eu... Mas o Steve Martin é cabelo brancão, pô. Não, mas é por causa... tinha cabelo Não, preto. mas o Steve Martin já teve cabelo Preto, pô. Os filmes mais novos dele. E aí eu meio que criei uma afinidade com ele, porque eu gostava muito do Steve Martin. Pô, o Steve Martin é top. Aí eu olhava assim e falei, pô, o Steve Martin, mas esse pastor é o Steve Martin. Do nada assim. Não, porque quando eu era criança, até hoje ainda tem essa parada de ficar associando as coisas. Pô, esse cara parece com fulano e tal. E aí você acaba criando uma associação. E aí quando ele fez aquela pregação, que eu achei bacana demais, naquele dia, eu me lembro até o dia de hoje, foi no dia 19 de junho de 1991. Pô, um dia antes do meu aniversário, pô. Aí nesse dia, eu fui na frente. Aí nesse dia, de fato, eu tomei uma decisão consciente de que eu queria. Eu devia estar lá, pô. Aí eu não vou lembrar, mano. Ué, mas lógico que eu devia estar lá. 91, né? Ué, 91. eu era um bebê de um ano. Um bebezão. Se minha mãe tava, eu tava. E aí, estava cara... no braço, sua mãe estava. Mas acho que não estava, não. Não, né? Não, que lá era quente, irmão. Pode irmão, criar Acho isso. que lá era chamado de forninho. Era um corredor Micro-ondas pros mais com uma íntimos. janela só. Então não tava, não. Aí nesse dia, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, pô, cara, eu quero ser crente. Eu quero ser crente de verdade. Eu quero servir Jesus. Eu não quero só ser... Eu tinha aquela parada, eu não quero só estar aqui, eu quero trabalhar. Aí eu comecei a frequentar os ar livres, eu ajudava na igreja, aí eu ia nas reuniões de oração que tinha Se tal. envolver mesmo. Isso. E no dia 15 de fevereiro de 92, eu me batizei. Fui às águas. Aí foi no dia que eu fui batizado em Xerém. E aí o senhor também me batizou nesse dia. Fui eu mesmo que batizei você? Foi. Tá vendo como Você é que tu deve faz ter parte? foto, né? Tu faz parte. Não tenho, cara. Pô, eu tenho. Pô, ninguém tirou foto nesse dia. Sério? Pô, brincadeira. É porque eu não lembro, cara. É não, longe. mas é muita coisa. O senhor batizou milhares de pessoas, né, pastor? Não digo tem- milhares, mas algumas. Eu acredito que mais de 1000, sei lá, porque a galera Acho vai que entrando sim, ali. mas, pô, é muito tempo. A galera vai entrando Não. na piscina ali, tu vai mergulhando naquela galera ali, Tá, mas- quando tu vê. Batismo na Maranata, às vezes, tem uns batismos enormes. Não, assim, o pastor fica cansado, mano. Naquela época tinha mesmo. A gente Não, batizava tinha, 250, 300 pessoas de uma Pô, vez. lá, Assim. divide isso pra, sei lá, tinha quanto? 12 pastores na época? Na época. E eram menos pastores. Eram Hoje menos. são mais pastores, que dá pra pô. dividir de Imagina. boa. Tal. Mas isso não é importante. Não, É. E aí, no dia 15 de fevereiro de 92, eu me batizei e foi, assim, um marco na minha vida, porque daquele dia em diante eu comecei a me interessar muito pela Bíblia, mais do que eu, né, já tinha feito como leitor, mas como estudante. E aí eu cheguei a fazer um curso primeiro, que era um curso, inclusive da Assembleia de Deus. Na época não tinha o seminário que tem hoje, na Maranata. Lógico, Aí fui fazer um curso que era o chamado ETAD. maneiro. É um curso, né, clássico da Assembleia de Deus. E depois, mais na frente, eu entrei no seminário de fato. Legal, legal. E quando eu terminei, eu fiz bacharel em teologia. Lá mesmo, na igreja? Não, eu fiz na Igreja Batista. Bacharel em teologia. E quando eu saí do seminário, tu sai todo mitidão, né, cara? Tu fala assim... Sou um agora teólogo. Sou um doutor da lei, sou Gamaliel. Já foi. Aí eu comecei a dar aula, eu cheguei a dar aula, até no seminário, no IBM, cheguei a dar aula no IBM, comecei a dar aula de escola bíblica na igreja. Eu era diácono na época, né? Tocava teclado lá. Naquela época, ali já foi 99. Aí ali já foi 2000. 99 que eu fui pastorear a igreja de Caxias, aí que eu conheci você. Foi. Você me E conhecia. o senhor que me chamou pra diácono. Aí, tá vendo? Cara, a nossa vida, pô, tem Não, muita mas coisa é aquele negócio, a gente não tinha assim, um relacionamento, apesar dessas situações todas que você falou aí. Sim.
Mas eu comecei a prestar atenção em você a partir do momento em que você começou a nos ajudar no louvor, no culto de terças-feiras, que eram cultos muito bons. Sim, aqueles cultos eram memoráveis. Pô, os cultos de terça-feira, semana... poxa vida, era 1.200 pessoas, que a igreja superlotava. E, Cara, e não, Caxias é tinha, muito doido, e não né, tinha uma programação poderosa, assim, com artista, Nada, com cantor. Era só Era muito orgânico, culto de oração, busca Clássico. de Deus Clássico. e uma mensagem. Entendeu? Gente caindo pelo ladrão. E aí, sei lá Bombava, por que né, cara? cargas Nossa, d'água, a cara. gente não tinha um tecladista na terça-feira para nos ajudar. Foi, na Tanta terça-feira. gente, né? E aí esse menino soube que ele era tecladista. E aí ele subiu pro Eu não chegava a ser um tecladista, entendeu? Era só... Não, mas ele tirava um som legal. Era um né? arremedo de tecladista. Pô, a gente não tinha nada. Então, você sabia lá uns 10 corinhos, 11. Mas eu era um pseudo-tecladista, mas uma coisa eu sabia fazer. Eu conseguia tocar todos os hinos que o senhor cantava, que ninguém conhecia, mas eu ó. conhecia. Aí. Você tinha uma baita de uma carta na manga. Tinha como. É Pô, verdade. que Eu isso, tinha um cara? cancioneiro aqui dentro Pô, já, que pô. Porque ele era foi da Assembleia de Deus durante um período, e eu também, então. O pastor tirava aqueles hinos na fitalina nada. lá, vum, eu... Já tava sabia. tudo certinho. Aquilo ali, mano. Pô. Todos os músicos eles têm medo de você por causa disso. É. Eu tô falando a verdade, isso é sério, isso é comentado em bastidor. É mesmo? Pastoria demais, isso aqui. Mas toda vez que eu tô tocando, eu fico com medo, mano. Porque ele vem com um hino que eu nunca ouvi na vida. Eu falei, tu nunca ouviu, mas o bagulho era top na época, tu não faz ideia. Era trending topic na época. Não, várias vezes eu tava no culto, assim, do nada eu não estava na escala, aí eu tô sentado lá no meio da galera, assim, né? É. Aí o pastor arranca o hino ali, mano, do nada os músicos ficam como? Não. Aí eu tenho que subir lá em novo, tá? Pô, mano, dá licença aí rapidinho. Esse aqui eu Aí, manjo. já sei. E aí foi nessa época... Foi nessa época que nós ficamos mais A gente ficou juntos, mais que eu comecei juntos. a conhecer você. E teve uma parada, conhecer mano, a que eu sua tenho que falar história. eu tenho que falar nesse podcast, que é uma parada memorável. Eu não sei você que tá me ouvindo aqui, você que é da Maranata, ou de outra igreja, que tá acompanhando a gente, eu não sei qual é o seu relacionamento com o seu pastor. Mas, cara, você faz ideia, eu tinha um pastor tão top das galáxias que ele fez a minha mudança, mano. Tu faz ideia do que o teu pastor fazer? Eu não posso nem falar isso, porque daqui a pouco o neguinho vai querer falar, pô, pastor, faz minha mudança também. Pô, mano, Cara, tem uma galera que a gente já perguntou. Aí, eu morava no lugar longeão, aí eu cheguei um dia e falei, pastor Ari, tô precisando mudar ele. Cara, como é que a gente vai fazer? Tal. Tá, vamos arrumar o caminhão, aí arrumamos o caminhão, tal, daqui a pouco. E ia ter um motorista, tal, só que não apareceu o motorista. Quem foi o motorista na última hora? Quem? Pastor Quem tem Ari carteira de Iac. caminhão? Mano, Quem tem foi muito carteira de legal, caminhão? mano. Aí daqui a pouco o pastor Ari chegando com um caminhãozão assim, mano. Aí ele entrou lá, pegou, ajudou a pegar as paradas também. Lógico. Eu lembro que no dia meu cunhado ele tinha uma motinha assim, aí eu só ouvi a moto dele e falou: ih, qual é dessa moto aí? Aí já pegou a moto, começou a andar com a moto, tá? Foi muito legal. Aí. Isso tá na minha memória até hoje, né? Porque isso é muito legal, cara. É assim, a gente é uma família, né? A Igreja Maranata é uma pra mim, minha família, né? Sim. E esses momentos são muito marcantes. E esse momento, o fato da gente ter trabalhado junto tanto tempo, durante Dois períodos, Foram né? dois períodos, Dois períodos. Nós ficávamos na igreja um período de 3 anos. 3 anos, sim. Em 99, naquele período especificamente, nós ficamos 4 anos. 4 anos foi, eu lembro. Isso. Isso. E depois o senhor voltou, ficou mais 3 anos. Exatamente. E aí peguei você 2 vezes nesse rodízio. de Foi. pastores, Muito legal. Mas foi bênção. E aí o pastor Ari é muito interessante porque eu faço, vamos dizer assim, eu tomo a minha decisão numa pregação do pastor Ari, eu me batismo, e aí é uma coisa muito simbólica, é claro, mas ele estava lá no dia também. Ele me chama pela primeira vez. A primeira vez que eu preguei na igreja, na Maranata, assim, num culto, foi o pastor Ari que me chamou num dia de terça-feira. Ele me chamou: vem cá, meu filho, vem cá. Você tem mensagem? Aquele jeitão dele, você tem mensagem? Eu falei: pastor, acho que sim, né? Aí ele falou assim: então, terça-feira você que vai pregar. Aí eu... Maneiro, né? Mas aí tu como? Tu treme, né? lógico. Porque Maneiro. tu chega no culto de terça-feira, não parece não, mas o pastor falou agora. O curso de terça-feira é bom, mano. 1.000 e tantas pessoas ali. 1.000 e tantas pessoas. A igreja lotada com gente em pé no saguão da igreja. Gente em pé. Era um absurdo. E tinham vários grandes pregadores na época, o pessoal ali já, todo ali, pô, tu se sobressair, aí tu fica assim, né? Porque, de fato, não tem como você falar que não. Você tá ali para falar da mensagem do Senhor, você tá ali porque você é servo, mas tem aquela parada de você falar: rapaz, aquele diácono ali, não sei o que, tu fica assim.
E aí foi um dia muito legal, o pastor Ari me tranquilizou e naquele dia Deus agiu. Não, mas foi gente... muito bom. Você deu... Foi um palavrão, não foi uma palavra. Aí tanto que depois ele me chamou para pregar outras vezes. Uma palavra muito boa, foi muito boa. Foi umas mensagens abençoadoras que Deus... E aí um dia eu tava... eu lembro que eu estava dando aula de escola bíblica dominical e o pastor Sérgio Fraga me ligou. Ele me ligou e falou assim, cara, eu preciso de você. Eu falei, por quê? Ele falou assim, a gente vai fazer um ar livre na rua e eu tenho que pregar em Nova Iguaçu, que o pastor Paulo me chamou para pregar lá. E eu queria que você dirigisse o ar livre nesse dia. Engraçado porque o que me levou para Maranata foi justamente o culto ao ar livre, que foi a chave, né? Foi o gatilho para poder, a porta de entrada. Mas depois que eu entrei pro seminário, aquela coisa de tu ficar meio que, né? Meio que, agora eu sou doutor da lei, não sei o quê. Aí eu já fui para outro canto, eu queria uma outra praia. Mas nesse dia eu falei assim, então, pastor Sérgio, eu não sei como é que é esse negócio. Eu falei, cara, fica tranquilo, cara. Você vai chegar lá, você vai pegar o violão, você já toca mais ou menos, canta uns hinos, corinhos da igreja, depois você faz um apelo, meia dúzia vai querer aceitar Jesus, se tiver algum endemoniado tu expulsa, se tiver algum doente tu cura, e no final... Aí eu, só isso, pastor Sérgio? Na época ele nem era pastor, ele era diácono. Era diácono, era diácono. Diácono, era. Aí eu falei, só isso, Sérgio? Ele, só, mais nada. Eu falei, valeu. Tá bom. Moleza. Então eu vou. Aí eu fui, né? Cheguei na praça assim, aí eu... Não, mas tinha uma equipe legal, né? Não, a equipe era maravilhosa. Tinha uma galera que ajudava ali. Fernando Naval, o Alexandre. Pastor Moretti ainda tava Tava com lá. a gente. Aí Isso. ajudava. Tinha Tinha uma galera galera ali. beleza mesmo. Tal, o lá, pessoal que tocava. Na época, Estevão tava ali com a gente. Felipe tocava. crer. Era uma galera Pô, só músico fera, né? O filho do Sérgio, o Rogério. Rogério. Os caras, Sim, o Rogério. músicos assim. Pra caramba. E eu tô ali assim, daqui a pouco... Esses caras são profissionais. Não, profissionalizão, né? Cara, a gente vai trazer o Serginho aqui, pastor Serginho. Não, o Serginho tem história. Meu Tem Deus, história. faz isso não. Que isso, cara. Ele... Histórias de ar livre. Não. Aí eu tô ali e tal, e aí, pô, eu lembrei, cara. Eu falei, cara, eu tô aqui. No lugar que você No lugar que eu cheguei quando eu era criança. Isso Agora é eu tô doido, aqui, eu que tô aqui. E aí eu fazendo culto ali, cantando, pregando. E naquele dia foi muito legal, por quê? Porque eu fiz o apelo e várias pessoas vieram na frente, aceitaram Jesus. Pô, amém. A gente orou pelos enfermos, mas teve uma parada que foi muito sinistra. Chegou uns caras meio endemoniados lá. E eu falei, cara, vou expulsar agora. Vem. Tu, sai diabo. E o diabo não saía, mano. Ih, mano. Sai diabo. Aí o diabo não saiu. Eu falei, caraca. Como é que é isso? Não me, diabo. não me ensinaram Aí isso. tu... Não me ensinaram Fala, isso no. Não me ensinaram sai, isso. vai lá pegar um ônibus. Não me ensinaram isso no seminário. Como é que é, cara? Em nome de Jesus e tal. Aí daqui a pouco eu olhei e falei, pô, esses caras não estão endemoniados, não, mano. Peraí. Aí eu, chega aqui, mano, chega aqui. Aí cheguei perto dele assim, deixa eu ver se é cachaça. Aí cheirei assim, falei, ih, cara, não é cachaça, não. Aí daqui a pouco alguém falou, Leandro, isso aí é crack. Aí eu, crack? Crack. Mas qual crack? É o Romário? O Ronaldo? É o Pelé? Caraca. Aí eu falei, não, cara, isso é o crack. E era muito interessante, isso foi uns 20 anos atrás, que a gente via muito crack em São Paulo, mas ele não tinha chegado ao Rio de Janeiro. As facções do Rio de Janeiro não permitiam que o crack fosse vendido aqui ainda. Mas aí, naquele tempo, coincidentemente, foi quando a época que o crack chegou ao Rio de Janeiro. Sim. E pela primeira vez na minha vida eu vi pessoas com abstinência do crack ali, síndrome de abstinência do crack. E aqueles caras estavam ali na frente, e ali houve uma catarse no meu ministério, porque foi justamente naquele dia que eu me apaixonei por pessoas em vulnerabilidade, pelos excluídos. Porque até então eu vinha de uma história, né, uma história onde eu passei por uma comunidade, onde eu convivi com o tráfico, onde eu convivi com a violência muito de perto. Eu me apaixonei pela igreja, pelo trabalho de rua, mas quando eu entrei no seminário, eu tomei um outro rumo ministerial. E de fato eu poderia ter, né, continuado, se tornado um professor. Cheguei a ensinar Pentateuco, bibliologia. Mas aí depois, naquele dia eu falei assim, não, foi para isso que o Senhor me chamou. Eu tenho que ser pastor dessa galera aqui. E daquele dia em diante eu decidi que eu seria pastor de travestis, de prostitutas, de usuários de crack, de moradores de rua, de catadores de papel, de gente que ninguém queria, de gente que o mundo tinha abandonado, que as famílias desprezaram, que o Estado desamparou, que a sociedade desprezou, mas que Jesus morreu na cruz para salvar. Amém. E foi naquele tempo que eu tive que fazer uma releitura dos evangelhos. E eu comecei a entender como Jesus se preocupava com pessoas que ninguém queria. E o negócio é tão brabo que quando a gente lê o livro de João, João vai dizer o seguinte, que se todos os milagres e prodígios que o Senhor operou tivessem que ser escritos e registrados, os livros do mundo não iam poder conter. O mundo não
poderia Ou seja, conter tais tem livros. tanta coisa que a gente não sabe. É. Com Mas certeza. apesar de Jesus ter operado tantos milagres e tantos prodígios, tantos sinais, apenas um é registrado dentro da sinagoga, que é o homem da mão mirrada. Todos os outros foi fora do sinédrio, fora das quatro paredes. E eu comecei a me perguntar por que Jesus operava tanto do lado de fora e tão pouco do lado de dentro. Fora do processo religioso. Do processo religioso. E aí eu comecei a perceber que Jesus operava muito fora porque talvez aquela mulher do fluxo de sangue nunca tivesse a chance de entrar na sinagoga. Aquela amaldiçoada, Com aquela certeza maldita. não. O fedorento do Bartimeu nunca poderia passar na porta do sinédrio. O leproso. O leproso cego. nem na cidade, Lucas. Podia Ele entrar. podia entrar porque ele tinha que ficar além dos muros, no Exato. meio do monturo, no meio do lixo, do esgoto da Não, e sociedade. quando chegasse alguém perto, ele tinha que dizer: Ele tinha que dizer. eu sou leproso. E para a pessoa se afastar. Exatamente. Aí Jesus sai do meio religioso, Jesus pula o muro e Jesus vai no meio do monturo e visita os leprosos. E Jesus vai lá e ama e acolhe aqueles que o mundo não quer, aqueles que a sociedade desprezou. E quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, cara, esse ministério é muito gostoso. E é tão legal porque a primeira pessoa que relata a ressurreição de Cristo não é um doutor da lei, não é um levita, não é um sacerdote, não, é a prostituta convertida. Cabe a ela ser a porta-voz de Da que ele ressurreição. havia voltado. E o cara que inaugura a Era da Graça não é um apóstolo, não é um bispo, um pastor, não. É um ladrão, mano. Isso é explosivo demais pra pode mim. crer. E eu vendo aquilo ali, eu comecei a fazer uma releitura dos evangelhos com foco aos perdidos, aos desamparados, aos excluídos. Cara, que maneiro. E aí eu comecei a fazer um trabalho de... Se voltou pra isso. Se voltei para isso. Comecei a fazer muito trabalho em casa de recuperação, em presídio, em boca de fumo, em escolas. E aí um dia... Quando a gente começou a andar mais junto, Sim. você estava nesse processo Caminhando pra de reintegração, né? É uma readaptação, talvez. né? E a gente sentia a sua preocupação, tanto que as primeiras músicas que você gravou, colocou... Não, eu vou falar disso agora, que agora tu entra também nessa história. Desculpa eu botar nesse monólogo aqui, é porque é muito emocionante toda essa odisseia, né, cara? Aí um dia eu cheguei na favela, eu entrei dentro da favela, aí eu peguei a guitarra e comecei a cantar. Eu num culto ao ar livre, dentro da favela, em frente à boca de fumo, assim, tal. E aí eu tô cantando o hino da harpa, cara. Lógico. Hino da harpa. Ok. Tu tá cantando. Foi na assim. cruz, Foi na cruz. onde um dia eu não lembro que vi... dia, que livro, se era Qual Rua de hino? Cruz. Aí o traficante parou assim e falou assim, aí o pastor, eu falei, qual foi, mano? Pô, canta outro hino aí, mano. Eu falei, qual foi, mano? Pô, esse hino aí é de enterro, cara. Os pastores, quando os bandidos morrem aqui, canta esse hino aí pra enterrar os bandidos, mano. Tu vai azarar a boca aqui, canta outro hino aí. Tu vai azar. Aí eu olhei assim. Pô, mano, valeu aí, desculpa aí, mano. Vamos tocar outra aqui, valeu. Tem lógica o que o cara tá Aí- falando. Aí do nada eu olhei assim, mano. Azarar a boca. Do nada eu olhei assim, eu vi uma caixa, aquelas caixas box de música que o pessoal bota, né? O pessoal vai pra favela e fica ali naqueles joguinhos, tal, fumando cigarro, tomando cerveja, e fica escutando aquelas músicas ali e tal. Jukebox. É jukebox. Aí eu tô vendo ali e tava tocando uma música. Na verdade, tava tocando um rap. Do Racionais, se eu não me engano e tal. E tá... E tá tocando e a galera tá dançando aquela baladazinha e tal, e eu tô olhando aquilo, tô ouvindo o cara falando aqui, o traficante, tô ouvindo a música tocando, e tô vendo aquela galera assim se perdendo. Aí eu chamei o baterista e falei, "Ei, faz aquele ritmo ali, mano, que tá tocando ali, vai, tu, pá, tu, pá." E começou, o cara começou, faz a mesma coisa, vai, bate aí. Não toca nada não, gente, não toca nada não. Só o beat. Só o beat. E eu comecei a rimar. Eu comecei a rimar a palavra em cima do beat, pá. Cara, na hora que eu comecei a rimar, começou a juntar as crianças, daqui a pouco veio as novinhas, daqui a pouco os novinhos, os cracudinhos, o pessoal, daqui a pouco os traficantes com arma. Juntou uma galera e eu só rimando e mandando e não sei o que. Eu não me lembro nem o que eu rimei naquele dia. Mas foi um negócio assim extraordinário. E na hora que eu orei assim, algumas pessoas aceitaram Jesus, a gente conseguiu levar algumas pessoas dali, da favela, pra cá de recuperação. Caramba. E dali em diante eu decidi. Eu falei, cara, eu vou começar a escrever rap. E é interessante porque eu nunca gostei de rap, porque eu sempre fui roqueiro. Tu sempre gostava de. Eu sempre Tu gostei gosta de de rock. YouTube. Pô, eu gosto de pop rock, de rock. E aí eu falei, não, eu vou começar a escrever rap. Aí comecei a escrever rap, tal. Aí um dia eu fui numa casa de recuperação pra levar um menino, aí o pastor falou assim, pô, Leandro, não tem mais como botar ninguém aqui, cara, tá lotado. Eu falei, caraca, e o que tem que fazer? Ele falou, pô, cara, a gente tem que arrumar outro lugar, um lugar maior pra gente. Falei, então vamos comprar outro lugar, mano, vamos comprar outro lugar pra gente fazer uma obra aqui. Eu falei, tal.
Aí, um dia eu fui cantar rap num lugar, aí eu encontrei com um irmão que conhecia o Davi Sassi. Davi Sassi, na época, tava no auge da carreira, cantando. O zino dele era trazendo a arca, não Só sei e o não. quê. É. Sim, Davi Sassi era o Aí- grandão da época. Aí o Davi Sassi me viu assim, cantando. Pô, que maneiro teu rap, não sei o quê. Eu falei, cara, faz um show, mano, pra mim. Aí, como assim? Eu falei assim, pô, eu tô precisando comprar um sítio pra uma casa de recuperação, mano. Aí o Davi, pô, cara, faço sim. Só tu me chamar no dia, não vou cobrar cachê, não. Vou fazer de boa aí, legal. Aí eu voltei, Maneiro. cheguei em casa com minha mulher, falei, aí, amor, consegui convencer o Davi Sassi de fazer um show Eu lembro dessa época aí. pra gente ganhar dinheiro pra gente comprar aquele sítio lá da casa que tá precisando. Eu lembro de você me falando isso. Aí eu fui de boa, né? Falei, vou fazer um show. Pô, legal demais, vou fazer um show. Só que eu esqueci que tinha que alugar o espaço, É. tinha que alugar o som, É mó tinha perrengue. que comprar o ingresso. Eu achava que era só artista, né? Eu não sabia como é que programava o evento. E aí eu organizei um negócio. Aí, e na hora de arrumar o dinheiro? Eu falei, como é que eu vou arrumar o dinheiro pra fazer esse show? Aí eu tive uma ideia. Falei, vou fazer um CD de pregação. Olha a minha ideia. Vou fazer um CD de pregação e vou vender esse CD de pregação pra galera. Juntar Um uma real, vou graninha. juntar grana e vou fazer o dinheiro pra fazer o evento. Aí eu fui lá, quando cheguei lá no Tu estúdio... precisava de quanto, mais ou menos? Uns 5 mil? Não, na época, eram uns 20 e poucos mil, mais ou menos. 20 mil. É, na época. Aí eu cheguei, quando eu cheguei no estúdio lá pra fazer o CD, o cara falou assim, ih, mano, faz CD de pregação não, isso é chato pra caramba, ninguém quer ouvir pregação não, mano. Pô, por que tu não faz um CD de rap? Aí eu, de rap? Do nada o cara mandou essa. É, o cara, porque ele já tinha me ouvido cantar rap. Ah, tá. Aí eu falei, pô, mano, eu não sei, cara, rap é um negócio meio doido, porque esse rap que eu canto é só pra cantar lá na favela, eu canto no presídio, o pessoal canta, mas será que na igreja? Não, na igreja o pessoal vai se amarrar, mano. Vai se amarrar, Faz né? o CD do rap, cara. Aí eu, pô, mas eu não tenho, nunca gravei um rap. Ele, vamos gravar um então. O primeiro eu não vou te cobrar, não. Aí gravamos Calibre 66, que foi o primeiro, a primeira música, o primeiro rap que eu gravei. Calibre 66. Calibre Sim, 66. pô, Calibre Que é a música de 10 minutos que fala É, a Bíblia de é Gênesis isso. até o Êxodo, né? Exatamente. Aí, quando eu fiz, aí eu falei, tá bom, já gravei. Ele falou, mas você precisa de mais música. Como é que você faz um CD com uma música só? É. Eu falei, cara, que maluquice, eu não tenho mais música. Ele falou, faz o seguinte, na época eu compunha muito e tinham vários irmãozinhos, assim, ilustres desconhecidos, anônimos, que haviam gravado músicas minhas. Aí eu peguei pô, mano, essa música é minha, me presta isso pra eu fazer um CDzinho aqui, vou vender pra fazer. Não, valeu, é tua música, pode levar. Aí peguei um pessoal que cantava música e fiz um CD, tinha 8 músicas. Isso aí. 7 eram de minha autoria, mas eram outros intérpretes, e uma era o rap. Uhum. Aí peguei e comecei a vender. Eu lembro que na época a gente vendia por 5 pratas esse CD. Era um papelzinho assim, uma xerox dentro de um plástico, aí comecei a vender pra um, pra outro. Chegava pra pessoa assim, ei, mano, chega aí. Era quase um falsificado original. Não, era um piratão. Só que original. Original. Eu chegava pro cara e falava assim, aí, mano, me dá 5 pratas aí, me dá 5 pratas, me dá aqui, me dá aqui. Aí o cara me dava 5 pratas no CD e saía correndo, mano. Aí o cara, que isso, mano? Eu falei, não, escuta que tu vai gostar. Aí depois o cara, pô, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Maneiro. Aí um dia eu peguei o CD, acho que eu, não sei se foi pra tu ou pro Gabriel que eu dei o CD, Foi, não lembro. Eu acho que foi pra mim. Acho que foi pra tu, né? É. Aí teu pai ouviu o CD. É. Aí daqui a pouco, era uma sexta-feira, eu nunca mais vou esquecer disso. Sexta-feira à noite. Aí pastor Ari me liga, oi meu filho, tudo bem? Como é que você tá? Aquela voz dele de... Tu imitou bem, tu imitou bem. Aí eu, Ah. pô pastor, tudo certo aí. Olha só, não tem essa música aqui? Tu vai cantar domingo na Santa Ceia. Aí eu, pô pastor, tem 2 problemas. Aí ele, qual é? Eu falei, primeiro, que eu não sei cantar essa música. Ele, como assim? Eu falei, não, é porque eu gravei, mas eu escrevi, mas eu ainda não decorei. Não pô. decorou, é nova, né? É nova. Aí, ele, não, isso aí você decora até domingo. Eu falei, tá. Dá teu jeito. Aí eu falei, e tem outro problema. Eu falei, qual? Eu não tenho nem playback dessa música, pastor. Que eu não fiz, eu só fiz a música. É. Ele falou assim, meu filho, olha só, pra Deus tudo é possível. Até domingo tu dá um jeito de decorar a música e arruma o playback. Domingo na Santa Ceia tu vai cantar essa música. Aí eu, pastor, e tem outro problema. Ele, você tá arrumando muito problema. Eu falei, não, mas é sério, que é? Essa música não é pra igreja, pastor. Essa música eu canto lá na boca, lá no presídio. Não, essa música todo pra mundo igreja. vai gostar. E outra coisa, leva CD que vai vender. É isso aí. E eu não acreditei, mano. Aí eu tô chegando lá domingo de manhã, mano, nervosão, por quê? Porque eu não sabia cantar a música direito ainda, eu tava decorando com a Pô, eu corda lembro desse assim. dia, cara. Aí eu cheguei, daqui a pouco eu cheguei, entrei assim, eu era diácono, né? Aí eu, pá, camisa de crente, gravatão, aí pastor Ari olhou pra mim e falou, ih, qual é dessa roupa aí? Tu vai fazer rap Tu assim? vai fazer rap assim? Aí, pô, não, tira essa camisa aí. Aí viu alguém com a camisa assim, de malha, aí
veste essa camisa aqui. Aí botou, pum. Aí o pastor ficou olhando, o pastor olhou. Caraca, meu pai é estilista de rap, cara. Quem já imaginou tá isso? faltando alguma coisa, mano. Aí eu falei, pô, pastor, como assim? Não, Um colar de ouro? Cordão não vai rolar. Um colarzão. Cordão do Tupac. Aí o pastor olhou. A calça mais baixa? Já sei. Tá faltando um boné. Pô, é isso. Aí ele pegou um boné com alguém, não sei quem foi que perdeu o boné. O pastor ali arrancou, nesse boné aqui, Jum jogou. Eu falei, pastor, de boné? Ele falou, tu vai cantar de boné. Eu nunca mais esqueço. Tu lembra disso? Eu né? lembro. Pô, isso foi marcante. Aí chegou. Quando eu cheguei ali, foi a primeira... Tipo um produtor musical, tá ligado? Ele é um... Tipo um produtor musical. Sei lá, cara. Tem uns filmes que eu vejo de... Como é que é o nome? Quando conta a história da banda. Esse novo filme do Elvis, que o Tom Hanks é o produtor dele, Aham, né? Então, tem umas cenas assim, é que o o cara produtor musical começa a montar o cara. é você, Aí, ó, tal. é produtor musical. Não, mas a visão do pastor era uma coisa espiritual. Maneiro. Era uma coisa muito Maneiro, espiritual, porque, maneiro. assim, eu já tô terminando essa parte aqui, só para vocês entenderem como isso é muito espiritual. Muito espiritual. Eu entrei em lugares que jamais eu entraria com a gravata. Eu alcancei pessoas que eu jamais alcançaria com o hino da harpa. É. Eu cheguei assim e atingi pessoas, assim, gente. Eu recebi, na época eu recebia cartas, hoje eu recebo e-mails, zap, essas coisas, de gente dentro da cadeia, assim, que escutou a música, de gente que me encontrou depois. Sabe, foi uma coisa assim extraordinária da parte de Deus que eu nunca imaginei que ia acontecer. Naquele dia, eu cantei aquela música, a gente. Foi muito maneiro. Foi um maior sucesso. Foi a primeira cara. vez. E a Cara, igreja foi muito cantou maneiro. junto. Não, a igreja cantou junto. Botou a letra lá no... Naquele lembro. dia, No projetor. eu tinha levado, eu me lembro que eu tinha levado 200 daqueles CDs. Mano, antes que o culto acabasse, Já tinha acabado. já tinha acabado os CDs. Quando o culto acabou, que o pastor falou amém, o pessoal chegou lá fora, não tinha mais CD, não tinha. O pessoal, mas não falou que tinha CD? Aí o pastor olhou pra mim. É porque Caxias é Não indigeste. falei pra você que tinha que trazer Caxias, CD? Trazer CD. Aí, Caxias pastor, é outro vai pra outro casa e faz game. CD. Sabe o que a gente tem que fazer, Lucas? A gente teve que chamar uns 20 irmãos na época e cada um levou uma cópia pra casa. E naquela época, né, a gente tinha aquele negócio da baia de CD. Aham. Aí o cara ia botando. E os irmãos ficaram duplicando em casa. Caraca. Pra de noite a gente ter. Porque a noite também enchia. É. Na verdade, a gente tinha 2 cultos à noite. 2 Exatamente. cultos à noite. Era um de 5 às 7 e um de 7 às 9. É isso aí. Exatamente. A gente conseguiu Lotava. fazer. Lotava. Caraca, É porque cara. a questão da violência, né, no Rio de Janeiro, e uma série de outras coisas, né? As igrejas novas que abriram na cidade. Eu tenho na minha cabeça que eu acho que se marcasse um culto 3h30 da manhã em Caxias, ia dar mó galera. Ia dar bom, né? Ia dar mó galera, mano. Ia dar Caxias, bom. o bagulho é muito muito louco, doido, cara, muito doido. louco. Aí eu lembro que quando chegou a noite, nós conseguimos, com esses irmãos todos fazendo CD em casa e fazendo. Eu levei 300 CDs. Mano, acabou tudo. Foi um negócio. E foi extraordinário porque na época ninguém fazia isso. A gente tinha o Pregador Lu e o Alpiste que Sim, fazia em São sim, Paulo, sim. mas que era uma outra pegada, aquela coisa mais séria. O rap paulista é bem. Mais sério, sisudo, não sei o quê, mais- Vou matar, não sei o quê. E, É. e eu fiz uma coisa Que mais vem leve. do Racionais, que é uma outra pegada. É uma outra pegada. Eu fiz uma É. coisa mais carioca, mais tinhosa, Não, mais mas ficou muito bom. divertida. Ficou É. muito bom. E aí, daí em diante, do dia que eu cantei aquela música em diante, aí, mano, foi um negócio muito louco. Aí veio Não Basta Ser Crente. Não, veio Não Basta Ser Crente. Não Basta Ser Crente, pô, tem 4 milhões de visualizações. Pô, Não no- Basta Ser no Crente é YouTube. demais, demais. E por causa daquele dia, por causa do rap, por causa desse ministério, eu viajei o mundo todo. É, mano. E foi uma coisa assim, eu vendi 1 milhão de cópias de CD. Pô, e nem ganhou o disco de ouro, cara. Hã? Não, ganhei. Pô, Ele ganhou? Ganhou, Ganhei né? 3 discos de ouro e 1 de platina. Olha aí, mesmo? olha aí, olha aí. Top. Pô, 3 tinha que ter discos. trazido, pô. Eu não sei nem onde tá esse negócio. É porque a gente acabou. E assim, e foi muito legal porque durante 10 anos, talvez, 8 anos da minha vida, eu consegui sustentar um projeto missionário com direitos autorais. E você maneiro. conseguiu montar o show. Ah, sim, Ah, é, fizemos pô. o show. Você Conseguiu, vendeu o mas- CD pra poder montar o show, Fizemos com o Davi show, Sasser. Foi top da Galáxia. Davi Sasser, queremos você aqui. Compramos o sítio tá Arruma lá. pra gente fizemos- trazer o Davi Sasser pra ele confirmar essa história. Ah, é? É. Só pra confirmar, ele não precisa falar mais nada. Ele tava lá no dia. E muito engraçado que nesse dia, quem ia pregar nesse dia era o pastor Ari. Só que o pastor Ari foi para os Estados Unidos, se eu não me engano. Não foi? Acho que foi. Foi para os Estados Unidos. E aí, nesse dia, coube o pastor Davi Silveira, seu pregador da noite lá. Mas que foi uma benção. Assim, Top, foi irado. uma coisa Não, muito da legal. visão é top também pra pregar. Foi irado. maravilhoso. E aí, depois disso, aí veio um momento grave, né? Que em 2018, a mídia, né, física acabou.
né? Com o advento dos streams, Sim. do Spotify. Total. Aí acabou. Ninguém mais tem um toca-CD, Que um toca-DVD. coisa, não tem mais. não cara. tem. Ninguém mais tem. E aí eu vi que aquele rendimento, aquela renda que vinha dos recursos que era pra gente custear, né, o nosso projeto. Do direito missionário, autoral, né? do direito autoral, da venda de CD principalmente. A venda de CD principalmente. Porque nas igrejas a gente, sempre que eu ia, em qualquer igreja que eu fosse, eu já cheguei a vender numa noite 10 mil CDs. Caraca. É mesmo? Na igreja Batista de Getsemane, do pastor Jorge Linhares, em Belo Horizonte. Sim. Um culto de domingo, eu fui lá cantar, e aí colocamos 10 mil CDs, e os 10 mil CDs foram vendidos na mesma hora. Caraca. No mesmo dia. O pastor Jorge Linhares falou assim, rapaz, isso é um recorde, ninguém nunca fez isso. Cara, a igreja é um... E uma igreja gigante, né? Uma coisa assim. O mundo não faz ideia que rola em igreja, né, cara? A igreja é um lugar muito louco. É um lugar muito abençoado, Cara, muito explosivo. Mas a música era ungida, abençoada. Lógico. E falavam verdades. Sim, era né? evangelístico. O calibre 66 são os 66, 66 pô, livros. mexe com a galera da igreja toda. Exato. Sim. Quem Entendeu? gosta de Bíblia, A gente quem gosta podia da até, palavra. sei lá, abrir um espaço aqui no podcast e jogar aí. Sim. Pode. Deixa eu botar o Tem link dos clipes. Tem o clipe e tal. Vai botar o link dos botar o clipes. link dos clipes aí pra galera ouvir outra vez. Foi uma benção, assim. Eu cheguei assim, a ter experiências assim, incríveis por causa da música. E em 2018 foi quando aconteceu essa mudança no mundo inteiro. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Aí eu volto de novo para a minha primeira fala aqui do podcast. A resposta está em suas mãos. Cara. E eu falei, minhas mãos é o quê? É lixo. Foi quando eu comecei a estudar sobre isso e a gente começou a mover o projeto missionário para um outro viés. E eu estou muito feliz em dizer hoje que nós atravessamos uma pandemia, né? Foram praticamente 2 anos. 2 anos e meio. Onde as coisas ficaram muito complicadas. Bem ruim. E a gente conseguiu sustentar um projeto missionário, atender centenas de pessoas com renda que vinha de tampa plástica e óleo usado. Hoje a gente tem aí pelo menos 100 igrejas espalhadas pelo Rio, pela Baixada Fluminense, que tem lá o recipiente da tampinha, as pessoas jogam as tampas. Lá em Campo Grande tem. Nas nossas igrejas todas. Todas as Maranatas, Adevex, Cara de Leão, Pô, que legal, Assembleia cara. de Deus, Igreja Batista. E a gente conseguiu fazer isso. E foi muito legal o que está acontecendo. Você porque... consegue arrecadar, porque você vende essas tampinhas. Então, Eles pastor, vendem por quilo. Explica, agora você dá continuidade à primeira fala. Sim. Deus falou pra você que a solução estava na sua mão, a gente já Sim. sabe que é a tampinha. Agora explica como Antes é que de funciona falar disso, esse processo. deixa eu só dar uma resposta, senhor. Então, se a gente, por exemplo, pegar um sacão de tampinha assim e for vender, não dá muita grana, não. O que faz diferença é o montante. É a quantidade. É a quantidade. Por exemplo, se eu tivesse que só vender as tampas que a gente arrecada dentro da Maranata, por exemplo, Não daria. ia ser top, ia Legal. ser uma oferta bacana, mas maneiro. não daria para fazer o que a gente faz. Então, porque a gente está em muitas igrejas, hoje igrejas em São Gonçalo, tem gente que traz da Como é que você região dos recolhe lagos. isso? As pessoas que mandam para você? Então, acho que estão na região metropolitana, a gente consegue fazer uma coleta programada. A gente faz uma coleta programada, que, assim, e tem alguns irmãos que ajudam. Tal. Hoje a gente tem até um motorista que faz um trabalho, né, 2 vezes por semana, ele vai lá, pega. Mas porque a gente tem a quantidade de igrejas que ajudam. Eu espero que essa quantidade aumente mais ainda, para que a gente possa ajudar não só a nossa casa. Hoje, o projeto Coletando Vidas, além de conseguir sustentar a casa feminina e a casa masculina, a gente ajuda mais 12 projetos. Caraca. Fora da nossa instituição. E isso começou de uma forma muito interessante. Eu só queria falar Lógico, sobre isso, vai, porque isso continua. aqui é muito legal. No início da pandemia. Quando começou a pandemia, logo no princípio, as igrejas fecharam. Todas as igrejas fecharam. Foi um Tudo. terror. Foi uma coisa 120 dias fechados. Foi horroroso. Algumas ficaram mais tempo. E... Agora teve igreja que nunca fechou, cara. Tinha umas igrejinhas ali em Caxias, porque eu Não. passava, o pau tava comendo lá Não, dentro, meu irmão. É Covid no mundo inteiro, menos ali. Desculpa a expressão, mas... Doideira. As de favela nunca O fecharam. pastor Não, pô. virado, rapaz, lá dentro, no Glória a Deus, aleluia, suado, e igreja superlotada. Eu passava assim, rapaz, a igreja do homem não fechou. Pastor, Aquelas o Covid igrejinhas não que cabe entrou na 80, mas favela. tem 150. É, cabe 80, mas... O Covid não entrou na favela. As favelas continuaram. Incrível, né? Não tinha comércio, tudo funcionava. Lógico. E o que aconteceu? As casas de recuperação no Brasil inteiro, e principalmente no Rio de Janeiro, hoje nós temos aproximadamente 520 comunidades terapêuticas, por assim dizer, no estado do Rio.
casas de recuperação, reabilitação. Algumas são oficiais, outras clandestinas. Mas essas casas, elas dependem preponderantemente das igrejas. É verdade. Por quê? Porque o trabalho social, eu fiz até um teste uma vez para ver como é que era a sondagem de pessoas que ajudam o trabalho social. As pessoas preferem ajudar idosos, crianças. Quando você pede ajuda para usuários de drogas, é muito mais difícil. Menor. É muito mais difícil. Existe um consenso hoje na sociedade que é o cracudo tem que morrer, isso aí é semente do mal, isso aí não tem mais jeito. Eu já ouvi isso. Bandido. Eu já ouvi isso. De chegar no lugar e falar assim, eu tô aqui para ajudar. E esquece isso aí não tem mais jeito não. Sabe? Que o crack deixa o indivíduo, como qualquer droga, né? Sim. Mas o mas é crack em diferente, especial deixa o indivíduo numa situação tão... O cara vira um zumbi. O cara vira um zumbi e ele perde a condição quase humana, né? Ele se transforma num... Na verdade, o que acontece com o crack? O crack, ele é uma droga tão... Ele é tão venenosa quanto o cigarro, quanto o álcool, quanto a cocaína. O problema do crack É o vício. é que o efeito dele é muito rápido. Eu vou estalo. rapidamente explicar para vocês o que acontece. Por exemplo, o cara que chega na favela e vai comprar, por exemplo, cocaína, ele chega lá, aí ele compra um papelote de cocaína. Ok. E ele vai usar aquela cocaína no fim de semana. Mais tarde, ou vai para casa. O motorista normalmente usa, né, os caras que tem que usar para ficar acordado, ou então vai para um prostíbulo, sei lá. Ele vai usar em alguma situação. Aquela cocaína ele tira dali, ele usa às vezes ali ou usa em outro lugar, e ela tem um efeito de 1 a 2 horas de duração. Sim. O efeito da cocaína, o efeito que faz sobre o corpo dele. Aí vai depender da pureza da cocaína, do peso do cara, a quantidade que ele cheirou, se ele comeu naquele dia, se ele bebeu, aí vai variar. E aí ele vai sair dali e vai viver a vida dele. Ele só volta dali a 3 dias, talvez uma semana de novo para comprar naquela favela. Porém, o cara do crack, ele vai entrar na favela, ele vai comprar uma pedra de crack, ele vai usar. O efeito do crack, ele é muito mais intenso que o da cocaína. Só para poder exemplificar para vocês, a substância que mede a sensação de prazer no corpo se chama dopamina. A dopamina, por exemplo, a dopamina é uma substância que micro gotas são despejadas na corrente sanguínea e atinge a parte do encéfalo que comanda o prazer no corpo. Toda vez que a gente come alguma coisa, toda vez que a gente sente um cheiro bom ou sente um vento no corpo, A dopamina vem. ou escuta uma música, a gente tem essa sensação da dopamina. Para vocês terem uma ideia, a dopamina do chocolate é 250 ml de dopamina. Do sexo, 300 ml. Da cocaína, 330 ml. Do crack, 990 ml. Caraca, hein? Então, o negócio é tão intenso, é como se o cara fosse no céu e voltasse. Só que tem a contrapartida disso aí. Né? Você tem um lado do prazer Não, eu ia falar isso agora. Exacerbado. Sim. Ele destrói todo o contexto do seu organismo. Não, e é um estalo de 2 minutos. São 5 minutos no 5 máximo. minutos. Aí quando acaba aquilo ali, o cara entra numa depressão tão profunda. É a mesma distância que ele vai pra cima de O pico euforia, é o a abismo. mesma que ele vai pro Aí o que ele tem que pro fazer? universo. Ele tem que usar de novo. E aí ele tem que usar de novo, e ele tem que usar de novo, ele tem que usar de novo, e ele não consegue mais sair de dentro da favela. Por quê? Porque o cara que pegou a cocaína, ele saiu e foi embora. O cara do crack, ele cruzou a porta da favela, ele tem que voltar de novo, e usar de novo, e usar de novo, e usar de novo. Conclusão, ele não consegue mais sair daquele perímetro. O cara fica 4, 5 Aí é dias. que formam as cracolândias. O que é a cracolândia? A cracolândia nada mais é do que a necessidade que o usuário tem de não se afastar mais do ponto de venda. Ele fica ali no ponto de venda interruptamente. Ele tá preso. Ele tá preso. É Se ele fosse uma tiver cadeia. 100 reais, ele vai torrar os 100 reais ali. Aí quando acaba o dinheiro, ele vai vender o celular, vai vender a roupa, ele vai voltar em casa, vai pegar um botijão de gás, vai vender a mãe, vai matar, vai roubar, vai fazer o que tiver que fazer, vai vender o Para corpo. não ficar lá embaixo. Pra não... É porque a sensação de depressão e de vazio, ela é tão intensa quanto a sensação de prazer que ele vai sentir. Só que tem um problema. Depois de 1 mês, 2 meses usando o crack, cotidianamente, ele não sente mais prazer nenhum. Ele só sente só a fissura, só a abstinência. E aí ele vai deixar de comer, vai deixar de dormir, vai deixar de viver. É só a necessidade. E vai ficar só eu preciso disso, eu preciso em volta daquilo. Eu preciso. Pra sempre. E detalhe, quase que 90% das pessoas que usam a primeira vez se tornam usuários para sempre. É mesmo. Para sempre. Só uma vez. E a Cracolândia tem gente de todo tipo, tem advogado, tem... Não, encontrei gente de todo tipo. Tem todo tipo. A gente tem histórias aqui de meninas, se você for lá no nosso canal no YouTube, você vai ver lá a história de meninas
meninas que falavam inglês, alemão, italiano e que estavam na Cracolândia. A gente acolheu lá. Eu já acolhi professora. Como é que o nosso irmão em casa, que está nos assistindo, o querido que está nos vendo, Sim. como é que ele acessa esse canal para ter essas informações que você passa? Então, a gente tem um site que é o www.coletandovidas.org. Tá até aqui, ó. Tá pequenininho, Tá mas pequenininho, www. coletandovidas.org. Nesse Beleza. site você tem todos os... E daí você tem acesso para outras... E tem o nosso canal no YouTube, que é Leandro Marques Oficial. Isso. E lá tem vídeos não só dos raps, de Repete aí, pregações. Leandro Marques Oficial. no YouTube. No YouTube. Lá tem o Calibre 66, tem o Não Basta Ser Crente, mas também tem pregações e também tem relatos de Legal. pessoas que... Testemunhos. Mostrando que é possível sim, as pessoas que chegaram no fundo do poço, elas podem... Só Jesus consegue tirar esse cara desse... Só Jesus. Eu costumo dizer, pastor... Dessa desgraça. Eu costumo dizer uma coisa muito séria e eu falo isso em todo lugar que eu vou. Eu não desprezo a ciência. A ciência é importantíssima. Nós, da Igreja Maranata, a gente tem muito apreço pela ciência, pela psicologia, pela psiquiatria. Lógico. Né? A gente entende que Deus usa psicólogos, que Deus usa terapias, que Deus usa métodos científicos. Mas eu ouso dizer que o psicólogo, a terapia, a psiquiatria, os remédios, eles conseguem desintoxicar o corpo. Porém, a Bíblia diz que o ser humano, nós, homens, mulheres, não somos só um corpo. Assim como a Trindade Divina, Exato. somos também uma Trindade. Somos né? três também. Corpo, alma e espírito. Sim. E eu vejo, por exemplo, artistas globais, artistas de Hollywood, que passam suas carreiras e de vez em quando eles têm que voltar para casa de recuperação. Tem uma menina, por exemplo, que é uma menina famosíssima. Eu gosto da voz dela, minha filha escutava muito ela quando era criança, Demi Lovato. Sim. A Demi Lovato, pelo menos 2 vezes por ano, ela tem que voltar à clínica de reabilitação. Uma menina bonita, talentosa, que tem uma voz maravilhosa. Começou na Disney, como cantora da Disney. Começou na cantora da Disney. Você vê o caso do Justin Bieber, Mesma da Selena coisa. Gomes, Sim. de outros cantores, outros que morreram, como foi o Chorão. E a gente tem histórias, né, Tristes história, pra caramba. Raul Seixas, Elis Regina, Janis Joplin, Kurt Whitney. Cobain e outros, né? E essas histórias são muito interessantes, por quê? Porque o cara vai lá, fica numa clínica de recuperação que custa 25 mil, 30 mil reais por mês. Caríssimo. Ele sai, fica 6 meses limpo. Quando você menos espera, ele volta de novo. Sabe por quê? Porque a psiquiatria, a psicologia, os métodos científicos, a terapia, ela consegue desintoxicar o corpo. Mas só quem consegue desintoxicar a alma e o espírito do ser humano é Jesus. É através da palavra. Com certeza. Essas pessoas não conseguem se desvencilhar Na verdade, totalmente. eles tiram a corrente dele lá e ele se acorrenta outra vez. Outra vez. E essa corrente, que cara a é uma alma bomba dele está relógio. acorrentada, né? Ele desintoxica o corpo, mas a alma, o psiqueta... Continua escravo. Escravo. E aí, para quebrar essa cadeia... E vou mais longe, pastor. Só Jesus. Eu vou mais longe. Eu não tenho dúvidas de que a drogadição, o vício de drogas, seja lícita ou ilícita. Lícito que eu falo é álcool, tranquilizantes, cigarro, e ilícito, maconha, cocaína e toda... Qualquer tipo de droga. Qualquer pessoa que é usuária de droga, ela é escrava de Satanás. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E eu posso falar isso com propriedade. De pessoas que prometeram aos seus pais, aos seus cônjuges, olha, eu vou parar, esse ano eu paro, agora eu não... Mas não conseguem. Porque existe ali uma força maligna que aprisiona a pessoa, que vai além da questão química. Sim. É uma dependência química? Mas também é uma dependência espiritual. Sim. A gente cansou de ver isso na casa, nos trabalhos de libertação que a gente participa, junto com o tratamento, né? O tratamento ele anda concomitantemente, né? A parte da terapia social e o trabalho espiritual dos devocionais. A gente vê isso muito de perto. Leandro, sim. Desculpa te interromper. Sim. Qual o pior caso que você Traz um aí. viveu assim, que você acompanhou, que foi um dos piores casos de pessoas presas? Tem como contar pra gente? Pastor, eu vou te dizer que a gente teve pelo menos 3 casos muito graves. E um deles foi de uma menina que a gente ficou 3 dias lutando com ela. 3 dias. 3 dias. Lutando como? Lutando espiritualmente mesmo, fazendo um trabalho mesmo de libertação, expulsando demônio. Mas... Porque fora o processo da droga, sim, ainda tem espíritos malignos que se aproveitam dessa situação de debilidade. E no caso das mulheres é mais grave. Por quê, pastor? Não estou querendo aqui ser machista. É porque o homem, quando ele quer a droga, ele vai pedir, ele vai roubar, ele vai fazer. A mulher não, ela vai usar o corpo. Se prostituir. E ela não usa o corpo porque ela é prostituta. Ela usa o corpo porque ela quer a droga
E ela vai fazer qualquer coisa para Ela ter a faz droga. um cálculo matemático que aquilo ali funciona para ela conseguir a droga. Então, ela vai. para conseguir a droga, ela vai vender o corpo. E aí ela se torna uma prostituta. E quando ela se torna uma prostituta, nós que somos... Né, O de diabo já Jesus, sugestiona isso para ela. a gente sabe que existe toda uma questão espiritual envolvida nisso. Lógico. E aí essa prostituição abre algumas janelas espirituais que fazem com que ela se torne escrava de espíritos malignos. E a gente teve que lutar muitas vezes. Teve uma menina que dava trabalho pra gente assim. E assim, a gente ficou ali lutando. Por quê? Porque existe um erro nesses trabalhos de libertação, e aqui eu tô falando de uma forma muito tranquila. De achar que, vamos expulsar o demônio. Eu aprendi isso na época com o pastor Cassiano. Eu era muito jovem, o pastor Cassiano ensinava a gente a isso. Ele falava assim, olha só, o diabo não tem que ser protagonista em nada. Eu aprendi isso com o pastor Cassiano. Legal. Se ele começar a manifestar, leva ele lá para trás, vamos continuar o culto e lá vocês resolvem. É isso aí. Ele É pegava isso os aí. diáconos assim, e eu aprendi isso na Maranata e até hoje eu não esqueço. É isso mano. mesmo. É isso aí. Pega os Tá dando diabos, atenção, pega ele, leva lá para trás. Eu quero continuar o culto, eu quero que o culto continue. O diabo não tem que chamar atenção, ele quer fazer graça. Show, é. Leva ele lá para trás, É lá show. e vai. E na casa de recuperação, a gente tem um problema muito sério, porque às vezes a gente leva uma menina para lá, ou um rapaz, e chegam uns crentes muito espirituais, aí eles falam, ó, aquela menina tá com o demônio, aquele rapaz, eu tô sabendo, irmão, que tá, a gente tá aqui, a gente tá sabendo. Só que aqui a gente faz um trabalho espiritual pela palavra e que é muito gradativo, porque não adianta chegar ali e expulsar o demônio do cara, e depois ele dá lugar de novo e voltar e fica naquele ciclo ininterrupto. Eu prefiro ensinar a ele e dar a ele ferramentas para que ele próprio... Isso que eu faço com as meninas, isso que eu faço com os alunos da casa. Eu falo, vem cá, meu filho, eu não vou... Para que ele próprio possa resistir às ações do As inimigo. tentações do diabo. Se não fica nessa brincadeira de... Assim, eu não vou citar nome de igrejas, mas tem igrejas neopentecostais que fazem disso um espetáculo, É né? verdade, Jesus infelizmente. nunca fez disso um espetáculo. Jesus nunca conversou com o demônio. Ele fala, ó, sai, acabou, pum, e acabou. Não tem mais... E a gente faz muito isso. papo. A gente chama o cara e fala assim, mano, olha só, você tá sob influência maligna, às vezes o cara teve contato, fez acordos no passado, pactos, sim, e tem a questão da rituais. prostituição, do homossexualismo, e tem umas questões lá que são envolvidas. E aí eu chamo o cara e falo assim, mano, deixa eu te ensinar aqui. Eu quero te ensinar processos de libertação para que você possa sozinho fazer isso. Senão fica uma questão de guru espiritual, aquela coisa de mentor, não, só o cara que expulsa, não, e aí a gente vai fazendo isso. Existem casos, é claro que a pessoa chega de uma forma assim que a gente entra em batalha, verdadeiras batalhas, assim, de passar noites, assim. E assim, e com o tempo, pastor, a gente vai aprendendo paulatinamente. Hoje a gente, não só eu, mas outras pessoas que trabalham comigo também nesse ministério, a gente entende que o diabo vai embora, mas a pessoa fica. Eu tô ali expulsando o demônio de uma mulher, mas tem um filho dela olhando. Aí a mulher vai se contorcer, daqui a pouco a saia dela levanta, não sei o quê. Isso é humilhante. É humilhante. Humilhante. Então, eu sou contra fazer disso um espetáculo. Lógico. Então, o que a gente precisa fazer é ensinar as pessoas de uma forma muito tranquila, como Jesus fazia, de ensinar, olha... Sim. E à medida que as pessoas vão... Até porque os demônios mais cabeludos, eles ficam quietinhos, as pessoas não se manifestam. Você vê que Judas estava cheio de demônios e nunca se manifestou, ficava ali, né, nas sombras ali, andando. E tem tantos endemoniados, né, em câmaras, talvez em senados, em outros lugares, que são muito que piores não tá girando do que... cabeça e nem subindo no teto. que são muito eu piores tô do que entendendo o que você tá falando. esses chamados cracudos que estão por aí. Exato. Mas como o senhor falava, pastor, a gente teve casos assim terríveis. Eu poderia citar aqui, mas não vou falar de nomes. Mas teve uma menina, por exemplo, que foram 3 dias. Hoje não aconteceria mais isso, porque a gente já começou a aprender, dentro do processo de libertação, a lidar com isso e dar essas ferramentas, ensinar, instrumentalizar as pessoas para que elas próprias, através da palavra, através... E qual é o tempo, por exemplo, uma pessoa que entra numa casa de recuperação dessa que vocês coordenam? Sim. Processo de recuperação dela. Qual é o tempo nesse processo? Isso depende muito da pessoa. Diz pra gente como é que é isso. Dá para medir essa recuperação? Então, a gente cria um critério. Você tem um programa. A gente cria um critério para que o critério seja a regra. Legal. Mas as exceções são muitas. Imagina. O critério é o seguinte: é 9 meses, porque se diz que 9 meses é o mês da gestação, é o tempo da gestação. Isso, inclusive, foi preparado por um pastor que eu não vou lembrar o nome dele, mas é um pastor que é referência. Gera uma expectativa do renascimento daquela pessoa. Isso. Mas tem a ver também com a questão psiquiátrica também. Isso tem a ver com os 12 passos. Legal. E são 3 períodos de 3 meses.
E isso tem muito a ver com os 3 momentos, né? O primeiro de desintoxicação, o segundo de reinserção e o terceiro de retorno para o seio familiar e para o mercado de trabalho. Legal. Só que tem pessoas que saem antes, tem pessoas que saem depois. Isso vai depender de uma série de variantes. Qual delas, pastor? Se a pessoa tem uma família. Às vezes as pessoas me perguntam assim, Leandro, qual é a taxa? Qual é a porcentagem de pessoas que vocês conseguem desintoxicar ou libertar? Eu costumo dizer o seguinte, se tem uma família junto para ajudar, é quase 100%. Que legal. Mas se não tem uma família, é muito difícil. E muitos a família não têm família. É. E o pior de tudo, o pior de que não ter uma família é ter uma família que não ajuda. É. Que quando o cara volta para casa, Derrota a ele família mais. dele vai cobrando e tal, essa coisa toda. Às vezes a família foi a causa do cara tá... Não, olha só, Luca, deixa eu falar uma coisa pra você. Não tenha dúvida disso. O que é o usuário de droga dentro de uma família? Ele talvez seja a pessoa mais lúcida da família. Aí você fala, mas que isso, Leandro? A família, ela é tão doente, ela tá tão Ilhada, né? Ilhada ali de neuroses, de psicoses, sabe? E também espiritualmente doente, que o único que teve coragem de dar o grito ali foi o usuário. Ele foi lá e usou uma droga e gritou, gente, pelo amor de Deus. Tá tudo errado. Quando você começa a conversar com os usuários, por exemplo, a gente descobriu, por exemplo, que 80% das meninas que foram, né, pra gente tratar, elas tinham casos de abusos. De pais, de padrastos, dentro da própria família. de tios. Então, tudo começou... É uma fuga. Isso. Como não, é que a você droga... administra isso, né? Você ser abusado pelo próprio pai. 70% dos casos de abusos no Brasil, pastor, de dentro de menores, casa. de crianças, é com alguém que a criança conhece. A criança Próximo. conhece, confia Da e família. ama. Isso é muito terrível. É triste. Ontem mesmo, trabalhando no jornal, eu estava vendo um caso de uma criança, um bebê que morreu estuprada pelo pai. Ontem. Absurdo. Absurdo. Ontem. Então, o que acontece? A droga, eu costumo dizer que a droga, eu até brinquei. Esse dia eu fui pregar numa igreja que é em frente a uma boca de fumo. A igreja fica em frente à boca de fumo, literalmente, na favela. De um lado é a igreja, do outro lado fica a boca de fumo. Bom, o cara tá ali no meio, ele tem escolha, né? Ele tem escolha. Ele olha pra um lado, olha pro outro. Não dá pra saber. Você quer o Shekinah ou quer o outro Shekinah? Exato. Aí eu fui... Deus me deu uma inspiração, assim, muito doida. No meio da... Eu sou meio doido, né? Aí eu falei assim... Gente, eu vim dizer pra vocês que a droga não faz mal a ninguém. Assim, do nada, os caras armados, os bandidos, falei, droga não faz mal pra ninguém. E é isso mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu quero provar a vocês que a droga não faz mal a ninguém. Aí eu li a passagem do casamento. O casamento de Cana da Galileia. E eu falando assim, o primeiro milagre que Jesus operou não foi curar cego, não foi curar surdo, não foi ressuscitar morto. O primeiro milagre que Jesus fez, transformou álcool... água em álcool e todo mundo ficou doidão. Aí os caras ficaram assim. Aí isso? assim, Perdeu eu comecei, eu perdi a linha. Aí o pessoal chegou. Aí foi chegando a galera. Quando chegando a galera, aí eu falei assim, chamei eles assim, mas, né, pessoalmente, falei assim: a droga não faz mal pra ninguém. O álcool não faz mal pra ninguém. A maconha não faz mal pra ninguém. A cocaína. Sabe por quê? Porque você nunca vai ver ninguém na rua correndo e um papelote de cocaína correndo atrás dele. Você nunca vai ver ninguém correndo na rua e um saquinho de maconha correndo atrás do cara, uma garrafa de pinga. Quem faz mal pra você é você mesmo, é você que se droga, é você que se maltrata, é você que se envenena, é você que pega a droga, é você que vai lá no bar, que bebe, é você que pega... Aí eu subverti a mente deles. Sim. Eu comecei... Porque Tu jogou uma isca e... como o Paulo fazia algumas vezes, né? É uma estratégia. E aí eu mostrei pra eles no final que a gente sabe de fato que a droga faz mal. A culpa é nossa. Ali eu fiz isso de uma forma retórica, né? Eu fiz uma chamada... Como é que se chama? Seria uma metáfora, né? Sim. Isso. E aí, daquele dia, a gente conseguiu levar 2 meninos para casa de recuperação. E o muito interessante é que naquele mesmo dia, eu nunca mais esqueço disso. Eu estava ali e tinham vários meninos ali na frente, né? Alguns deles colocaram os fuzis para trás assim, para poder orar por eles. E o movimento, eles respeitam porque... Totalmente. Né? Totalmente. Porque você tá tirando cliente dele. Se você for sério. Lógico. Se você for sério. Você tá tirando cliente dele, né? Mas eles respeitam. Eu vi um rapaz lá atrás. Ele sabe assim, que eles estão fazendo errado. Eu vi um cara lá atrás numa moto. Ele tava numa moto. Ele tava com a camisa do Vasco. Eu tô falando de Vasco porque eu sou vascaíno, mas é... Ok. Ele tava com um cordãozão assim. E Deus me deu uma palavra pra ele naquele momento assim. Eu falei, você aí, ó. Rapaz, você da camisa do Vasco aí. Olha pra mim aqui. Olha pra mim. Vem cá, eu quero orar por você. Aí ele veio, meio marrentão assim, né? Aí depois fui descobrir que ele era o bambambam. Aí eu falei assim, você sabia que hoje pode ser sua última chance?
Você sabia que enquanto você tá aqui, tem uma pessoa orando por você e tal. Aí comecei a falar umas coisas que eu nem sabia que eu tava falando. Umas coisas que Deus dá na hora, assim. E aí, na outra semana, eu fui cantar no meio de um baile da Boca. E de vez em quando eles me chamam pra cantar. O baile tá rolando lá, eles abrem, agora que a gente vai ouvir a palavra de Deus. Aí eu entro, canto um rap. Tem umas coisas... Um negócio, isso aí, não tenta entender isso, não. Favela é doideira. É coisa de maluco. Aí nesse dia, no dia que eu tava cantando, e quando eu acabei de cantar, eu preguei, e eu vi um movimento assim, umas motos chegando, uns caras alvoroçados, eu pensei até que ia acabar o baile. Aí quando eu olhei assim, eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou assim, mataram fulano. Eu falei, fulano? Quem é fulano? Ai, caraca. Aí eu fui procurar saber, era aquele cara que eu tinha chamado ele, que eu fiz o apelo e ele não... Ele falou, não, na próxima. Eu falei assim, não vai haver a próxima. Falei assim, Deus me deu uma autoridade. Assim, tem umas coisas muito doidas que acontecem, pastor. Eu já briguei com um cara na favela já, armado. Brigar com alguém armado não é uma boa escolha, né? Não, eu briguei, literalmente. Eu parti pra cima do cara assim e briguei com ele, rolei com ele com um fuzil assim. E no final ele me abraçou, chorou. E foi um negócio meio doido, que a gente queria fazer um evento com criança e o cara não queria deixar. Só que o cara lá, o chefe dele lá da favela, lá da cadeia, já tinha mandado... Não, isso aí pode deixar, que esse pessoal ele não quer dinheiro nosso, não. Porque quando a gente chega nas favelas pra fazer trabalho, a primeira coisa que eles perguntam assim, pastor, o senhor não veio aqui pegar dinheiro da gente não, né? Porque, por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, mas tem alguns que chegam lá e pedem um dinheiro pra fazer um show. Que isso. É mesmo? Eu não vou citar nomes aqui. Que doideira. É um negócio meio doido. Aí eles levam uns artistas e fazem um negócio que é um cachê. Aí eu falei assim, não, mano, eu não vim aqui pedir teu dinheiro, eu vim aqui trazer algo pra você. E nessa favela que eu comecei esse trabalho, eu comecei a trabalhar com o filho do gerente da Boca. E a gente conseguiu levar esse menino pra igreja, ele tá até hoje na igreja, e ele dá testemunho disso. E Deus, sabe, faz uma coisa muito interessante. Inclusive, eu queria dizer que nos últimos anos, uns 3 anos para cá, eu tenho me dedicado um pouco mais à prevenção. Eu continuo fazendo um trabalho de reabilitação, a gente continua acolhendo pessoas na rua, mas eu tenho me dedicado muito às crianças e adolescentes. Legal. Eu tenho feito muito trabalho em escolas. Porque Pra tentar evitar... é como se você tivesse assim... Eu tô falando assim de forma hiperbólica. Tô cansado de ir na Cracolândia buscar gente. Pô. E aí, se você consegue fazer um trabalho de prevenção nas escolas Nunca e evitar... acaba, né, cara? Pô. É uma Parece coisa que nunca assim... acaba, né? Parece que tem dia que tu olha assim e tu fala, meu Deus. Se vocês entrarem no meu Facebook, no meu Instagram lá, vocês vão ver lá. A gente tem pelo menos 2 vezes por semana atividades. E aí vocês vão ver ali a gente falando com as pessoas. Anteontem mesmo a gente acolheu uma mulher grávida na Cracolândia. E ela tava prestes a ter o bebê. Caramba. A gente conseguiu acolher ela e a gente conseguiu E convencer... essa criança já nasce... Ela já nasce com a síndrome de abstinência. A gente tinha uma menina na casa chamada... eu posso falar o nome dela, que ela já liberou falar o nome dela, já até gravei vídeo com ela. O nome dela era Cleia. A Cleia teve uma criança que nasceu na casa. Não na casa, né? Lógico. Nasceu no hospital, mas ela estava sim. na casa na época. Perfeito. E o nome da criança era Laila. A Laila, todo dia, entre 4 da tarde e 6 da tarde, ela chorava muito, efusivamente. Chorava muito, Tadinha, chorava. cara. E aí a gente levou ela num pediatra, e o pediatra falou assim, que horas normalmente você fumava, minha filha? A pedra. Ela, essa hora mais ou menos. Sua filha já nasceu viciada em crack. A criança já nasceu com a síndrome de abstinência. Não. Ela chorava porque ela queria A substância. A substância. E Coisa- como é que você ajuda uma criança nesse estado, hein? É o tempo, né? Tem Pastor, que... são sequelas irreversíveis. E daí é que eu digo que é mais interessante investir em crianças e No adolescentes. caso da criança, como ela não tem como prover sozinha a situação, então ela vai ficar chorando, Ela entra em chorando. desespero, né? A criança. Ela- Até ser desintoxicada organicamente. Ela primeiro desintoxica, né? Mas tem isso, acho que tem questões neurológicas que podem ser afetadas para sempre. Para sempre. É. É o que eu costumo dizer. Eu falo para as pessoas assim, Jesus cura, Jesus resgata o usuário de droga, resgata o chincheiro, o maconheiro, o cracudo. Jesus liberta o alcoólatra, o fumante liberta. Só que o cara vem todo quebrado, mano. É. O cara vem todo arrebentado, ele arrebenta a saúde dele, ele acaba com a profissão dele, ele acaba com a família dele, com os filhos, ele acaba com a história de vida dele. Graças a Deus todo que hoje sequelado. nós temos inúmeras casas de recuperação, lugares que recebem esses inúmeras pessoas com esse tipo de carência, com esse tipo de necessidade. Mas na época em que eu era evangelista na igreja, nós tínhamos o Desafio Jovem. Lá em Brasília? Lá em Brasília. Era o único lugar de recuperação, Desafio Jovem.
E nós trabalhávamos na rua. E quando você trabalha na rua, com ar livre, pregando o evangelho na rua, com caixa de som, então nós tínhamos um grupo de jovens muito bom. Eu pegava o ônibus da igreja, enchia de caixa de som, enchia de jovens, e nós íamos para a torre de televisão, lá em Brasília. Todo domingo nós estávamos lá. Então montávamos as caixas e pregávamos o evangelho lá. Durante um período enorme, de quase 10 anos, nós tínhamos essa rotina no domingo de pregar o evangelho. Então, constantemente nós tínhamos contato com pessoas presas a drogas. No caso, naquela época não tinha crack, mas no caso acho que era mais maconha mesmo. E outras, cocaína, alguns ácidos, né? Enfim, mas pessoas presas mesmo. E algumas delas se convertiam e a gente não sabia para onde levar. Eu me lembro que às vezes eu levava para a igreja, chegava na igreja, arrumava uma briga com o pastor, porque o pastor não tinha onde colocar. Mas na época, eu ficava dizendo, bom, eu trouxe para cá, você quer que eu faça o quê? Devolva ele para a boca de fumo. Não vou levar o cara para a boca de fumo de novo, ou para lá onde ele vai ficar drogado, né? Eu já levei para minha casa, eu levei para minha casa. Eu me lembro que 2 deles se converteram e nós não tínhamos aonde colocar na igreja. Na igreja não tinha estrutura para receber aquelas pessoas, entendeu? Eu nem culpo o pastor, nem culpo pastor algum. Na verdade é que as igrejas não têm estruturas. Não tem. Por isso é importante a existência dessas casas de recuperação e essa parceria, como no caso a Maranata tem com algumas organizações dessa área, como tem com Coletando Vidas, como a Casa de Recuperação pela Fé, Missão Vida, ASCAC, entendeu? Que são missões específicas que trabalham com crianças, que trabalham com pessoas em situações de rua, pessoas que estão presas ao tóxico, Coletando Vidas. Então, esses trabalhos de rua, como nós fazíamos naquela época, hoje você tem essas parcerias que ajudam a gente, né? Mas na época não tinha. Sim. E o pior é que a gente pregava o evangelho no domingo, o indivíduo só tinha... Eu tinha que levá-lo numa terça-feira para fazer a tal da clínica, que você não podia levar o cara direto para a casa de recuperação. Primeiro eles faziam uma espécie triagem, né? Uma triagem. Uma entrevista. Nessa entrevista, e depois, ele sendo aprovado, é que ele era conduzido. Na maioria das vezes era aprovado. Sim. Então eu levava para minha casa, e aí que eu vou chegar, eu vou contar essa historinha toda para chegar numa pergunta, né? Porque na época minha mãe entendeu, e a gente tinha um quarto lá nos fundos da casa, a gente botava os caras lá, dava banho, botava roupa, alimentava, até chegar terça-feira para o dia da triagem lá do Desafio Jovem, em Brasília. E era difícil, né? Porque de noite a gente não conhecia o cara, pô. Eu trancava as portas, deixava o cara preso lá naquela área lá. Quiser água e banheiro, é só chamar a chave da amiga aqui. Tinha um banheiro lá de empregado, né? Que a gente não usava esse banheiro, né? E geralmente tem as dependências de empregada nos apartamentos. Apartamentos antigos tinham muito disso. Aí a gente deixava ele nesse lugar, eu já tinha preparado esse lugar, e ele ficava lá. E eu trancava a porta, a área de serviço, ficava trancada, ele ficava de noite lá trancado. E a gente preocupado, né? Porque eu tinha minha mãe, tinha minha irmã em casa, a gente levava um cara estranho para dentro de casa. E isso é complicado. Era um risco. Era um risco que você fazia. Mas no caso desses indivíduos que nós levamos, deu certo, né? Pelo menos 2 deles, de vários que foram levados, 2 deles eu sei que são convertidos até hoje, andam com Jesus e ministram. Valeu a pena. Que legal, né? Mas a questão é a seguinte, como é que você é casado, cara? Sim. Você tem uma filha linda, entendeu? Tem um filho, tem a sua esposa. Como é que você lidou com essa situação toda, entendeu? Porque essa chamada é sua, mas não é a chamada da sua família. Como é que a sua esposa e filhos reagiram a todo esse processo? Quando chegavam em casa, né? Que você chegava em casa com uma série de dívidas que não eram suas. Porque para você resolver problemas, você assumia compromissos financeiros. Sim. Não é assim? E compromissos financeiros que muitas vezes, com certeza, você teve que tirar do seu bolso, da sua família, né? Para poder ajudar pessoas carentes e necessitadas. Como é que você lidava com isso? Como é que a sua mulher lidava com isso? Talvez, pastor, se fosse nos dias de hoje, seria mais difícil. Fazer o que eu fiz lá atrás, há 20 anos atrás.
né? 15 anos atrás. Mas, na época, a gente era muito jovem. E quando a gente é jovem, a gente é inconsequente, não tem jeito. Você primeiro faz e depois vê, né? Depois, primeiro faz, depois... E assim, eu lembro que o senhor entra de novo né, na história. Eu lembro que a primeira casal que eu levei morador de rua pra minha casa, aí ficaram na minha casa umas 3 semanas. Caramba. Aí um dia tu me ligou. Ô, meu filho, o que você tá fazendo? Você tem criança em casa? Você sabe de onde é esse pô? Eu lembro tu ligando pra mim, eu falei, não, pastor, tá tudo sob controle e tal, e tal. Aí eu falei, o que você vai fazer agora? Eu falei, pastor, agora a gente tem que arrumar um lugar pra eles ficarem. Tá bom, vamos fazer uma campanha. Aí fizemos uma campanha na igreja, aí conseguimos uma casa, conseguimos móveis, e eles ficaram lá, depois se batizaram, depois voltaram pra Brasília, de onde eles tinham vindo, né? Mas eu ouso dizer pro senhor, pastor, que se fosse nos dias de hoje, me daria muito problema. Mas como na época a gente era... Ela também era jovem. Era muito jovem. Então ela entrava nas... Aí embarcou na loucura, na aventura e a gente foi. Mas teve um dia que ela me chamou a atenção. Ela me chamou e falou, ô, Leandro, olha só. Se você trouxer mais um cracudo pra dentro de casa, eu vou embora pra casa da minha mãe. Aí eu falei, tá bom, mano, não trago mais não. E aí foi quando... Era muito legal porque a gente morava... Aí tu virou pra trás e falou, vai, mano, vaza, vai. A gente morava numa já, vila que de vez em quando o portão ficava aberto. Eu morava muito próximo da favela. Aí eu lembro da gente em casa, assim... Imagina, tu em casa assistindo televisão com a tua família e daqui a pouco um caboclo aparece assim na... Oi, tudo bem, pastor? Eu vim aqui falar contigo e tal. Aí todo mundo sai correndo assim, meus filhos... Aí eu falei, não, esse aqui é o fulano de tal. Eu já sabia o nome deles. Uma vez apareceu uma moça lá, coitada, com um monte de criança. Ela tinha tido trigêmeos. Eita. E a gente tinha acolhido ela na Cracolândia e tal. Eu talvez... Eu não sei. Deus faz a coisa na hora certa. Talvez hoje eu não teria... Eu mediria, né, as consequências e tal. Mas na época em que foi feito, a gente era muito jovem, então a gente embarcou. E graças a Deus deu tudo certo, né? Graças a Deus lá também deu certo em Brasília, né? Deu certo. Deu certo. Mas o que eu queria dizer, eu sei que a gente já deve estar partindo para o final, que na época da pandemia aconteceu um fenômeno. As igrejas fecharam, senão eu vou esquecer disso. E a maioria, a grande parte do sustento dessas casas vem das igrejas. Porque a sociedade não investe, o governo não investe. Uhum. Não é investimento. Se investe em crianças, em pessoas com deficiência, em cachorro, em gato, mas no usuário de drogas existe uma Ninguém resistência. quer investir. E o maior trabalho feito na sociedade nesse assunto vem das igrejas. Das igrejas. As igrejas que o sustentam com dinheiro, com alimento, com material de higiene, com material de limpeza. O governo não consegue fazer o que a igreja faz. Não esquece. Dá. O maior agente de transformação social do mundo, do planeta, se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso. Não tem conversa. Não tem disputar isso com ninguém. E aí, o que aconteceu? Quando as igrejas fecharam, essas casas ficaram à míngua. Eu visitei algumas casas, pastor, que eles estavam literalmente comendo, assim, arroz, tipo, a semana inteira. Só tinha arroz. Só tinha arroz. Caramba. E aí, foi nessa época que aconteceu uma coisa, assim, extraordinária. Eu tenho uma ligação, né? Vocês devem saber, o pessoal que está me ouvindo também, eu tenho uma ligação com a política. Eu cheguei a vir candidato, né? Algumas vezes. E por causa dessa minha aproximação com a política, eu nunca nunca fui eleito a nenhum cargo, mas eu fiquei conhecendo, tive contato com prefeitos, com deputados, né? Com governador e tal. E na época, o que aconteceu? Algumas escolas no estado do Rio ficaram fechadas. E elas estavam ali, as crianças estavam sem estudar, e as merendas estavam lá prestes a passar da validade. E aí eu tive acesso a algumas pessoas, a gente teve essa ideia legal e fui conversando com secretárias de educação em alguns municípios e falei, quem vai fazer com isso aí? Isso aí a gente não pode vender, não pode doar, não pode fazer. Não sei fazer. Então tá bom, eu tenho um destino para isso aí. Me arruma um caminhão, me arruma uns ajudantes. Na época da pandemia, a gente conseguiu, coletando vidas, né, com a ajuda, claro, de alguns irmãos e também do poder público, a gente conseguiu distribuir umas 10 toneladas de carne em várias casas de recuperação. Foi um milagre. Imagina um milagre. Eles comeram coisa que eles não comeram em outra época. Em uma época que estava tudo equilibrado. Equilibrado, no meio da pandemia. Quando a gente chega nas casas de recuperação, é muito legal, porque quando eu chego na porta, o pastor fala assim, tudo bem, Leandro? Você vem trazer alguma coisa, missionário? Aí eu eu vim trazer um quilinho de arroz, vim trazer... Porque a gente ajuda outras casas também, lógico, além da nossa. Tudo que eu recebo, pastor, eu separo para nossa casa, né? Nossas casas que a gente tem, nossa casa masculina, feminina,
E o que sobra, e a gente já tem um estoque lá, a gente distribui em outras casas e ajuda outras casas também que precisam. Legal. Porque o mal bem, não tem mal, só bem. É. A gente vende tampinha, vende óleo, eu vendo livros, né? Que eu vou nas igrejas, prego, aí a gente recebe a oferta, eu consigo sustentar o projeto. Mas tem casas que estão assim com uma dificuldade muito grande. E nessa época foi a época que a gente conseguiu distribuir alimento e carne, coisa que a gente nunca tinha conseguido levar para as casas. E foi justamente na época da pandemia que Deus colocou no nosso coração. E hoje, Coletando Vidas, além de ser uma instituição que tem uma base, que a gente faz o nosso trabalho, a gente também ajuda outras casas. Tudo que a gente recebe, a gente também divide. Nesse período da pandemia, eu estava pastoreando a igreja de Caxias. Sim. E aquela área ali embaixo da rodoviária ali era uma Cracolândia ali, né? Em frente àquele supermercado, tem um supermercado grande ali e tem uma área que é abandonada ali. Sim. E eu me lembro que muitas vezes eu e o Dudu, a gente pegava a Kombi só com galões de água, porque a galera não tinha mais aonde beber água. Não tinha porque mais. Comércio todo fechado. O comércio todo fechado, essa galera vive na rua. Como é que você bebe água? Eles bebem água em botecos abertos, não é? É Sim. uma margem até para se afundar mais. E a gente levava uma Kombi com muitos galões de água para servir água para eles, porque eles não tinham onde beber água. E você fez um trabalho muito interessante ali naquela região, ali naquela área de Caxias. Sim, pastor. E de repente você vai voltar aqui no outro momento só para contar sobre aquele caso ali. Mas foi, segundo eu soube, você conseguiu erradicar aquilo ali e ainda existe. Daquela época, é uma Cracolândia que existia há 10 anos. Ali tinha em média ali de 250 a 300 pessoas ali. E a gente fez um trabalho de um ano. Um ano. Um trabalho pessoa a pessoa. Eu levei muita comida ali caso pra baixo, a caso. com a equipe da igreja. Porque o problema da Cracolândia, pastor, no Brasil, é que todo governante ele quer acabar com a Cracolândia imediatamente, achando que gente é lixo, que se você coloca num caminhão e leva embora. Mas cada caso é um caso. E a gente entendeu isso, a gente entendeu que não era para pegar o pessoal e levar e sair levando. Não, a gente precisava fazer um catálogo de pessoas, entender qual eram os casos diferentes. Porque quando você passa na Avenida Brasil, ali, onde está sendo construída a BRT, e você olha aquela multidão de pessoas ali correndo ali, quando você entra dentro do Jacarezinho, Bom Sucesso ali, né? em Manguinhos, na Praça Santa Isabel em São Paulo, e em Cracolândia no Brasil inteiro, hoje tem Cracolândias em todos os estados do Brasil. A maior Cracolândia do Brasil não é no Rio de Janeiro e em São Paulo, é no Nordeste. 42% de todos os usuários de crack do Brasil estão no Nordeste. A galera migrou da manguaça pro crack. E aí, quando você passa ali, você acha o seguinte, todo mundo ali é cracudo. A gente rotulou. A Cracolândia existe para satisfazer uma necessidade que nós temos, nós como sociedade, de rotular o morador de rua. Sim. Porque o morador de rua sempre existiu desde a época de Jesus. Ele falou, os pobres sempre tereis convosco. Não porque Deus quer que os pobres existam, que os cracudos existam, mas por causa da maldade do ser humano. É uma situação. A ganância, o egoísmo, por causa desse sistema maligno. E aí, quando você olha para a rua, você acha assim, todo mundo ali é cracudo. Não. Ali foi o cara que foi expulso de uma comunidade, onde entrou uma facção ou uma milícia, ele perdeu a casinha dele e foi parar na rua. Ali é a prostituta que ficou velha e ela não tem mais espaço no mercado dela, porque o prazo de validade dela passou, coitada. Sim. Ali é o travesti, que era de uma família, e a maioria delas são evangélicas, que expulsam filhos que são homossexuais, e eu tenho vergonha de falar isso, né? E eles vão parar na rua e se tornam moradores de rua. Ali é uma mulher que era espancada pelo marido e ela foi parar na rua. Ali é uma criança que era abusada pelos próprios pais. Ali é um retirante. Fugiu de casa. É um retirante nordestino que vem pro Rio de Janeiro. Chega aqui é roubado, assaltado. Ele quer trabalhar na Petrobras, ele viaja na maionese. Ali é o paciente psiquiátrico de uma família pobre que não tem como colocar numa clínica. E aí ele acaba sendo expulso de casa. Abandonado. Essa turma toda vai se unindo e vai... É o cara que saiu da cadeia e não conseguiu voltar pro mercado de trabalho, tá com a tornozeleira ainda. Eles vão se juntando, essa galera toda, e se torna uma irmandade. Vocês não fazem ideia de como é interessante. É uma comunidade. É uma comunidade. Eu fiquei em São Paulo, na época que a Cracolândia lá na Estação da Luz, pastor. Eu tenho até vídeo, depois se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês vão ver esse vídeo. Eu fiquei um dia inteiro, eu botei uma roupa maltrapilha e fiquei lá de cracudo. Fiquei no meio deles. Pra ver qual é. Pra entender. E fiquei conversando e tal. E eu vi histórias assim extraordinárias de gente que nem usava crack, mas que estava ali. De mulheres que estavam na rua, mas que se elas ficassem sozinhas, elas poderiam ser violentadas, abusadas, e elas ficavam inseridas dentro daquela irmandade pra se proteger. Chamada Cracolândia para se proteger. É uma espécie de família. É uma coisa muito interessante. E mais uma coisa. Mais de 90% dos usuários de crack não são violentos.
Mais de 90% dos usuários de crack não vão roubar ninguém, não vão matar ninguém. Isso é outro estereótipo que criaram. Aquela pessoa ali, ela tá doente. O cara que tá vindo em moto, garupado, pra assaltar os outros, não é usuário. Não é usuário de crack. Os verdadeiros ladrões, os caras que roubam mesmo, eles fazem isso na careta. Exato. E se o cara... mas o cara usou crack e roubou. Ele já roubaria sem o crack. Entendeu? Então a gente precisa, como sociedade, como igreja, como família, mudar o nosso olhar sobre essas pessoas, como Jesus olhava para eles. Esse olhar de misericórdia, de compaixão, de dar a mão. E a coisa mais importante de todas, se for a coisa mais importante, se tudo que a gente falou aqui, você que está em casa esqueceu, você que está no seu celular, no seu computador esqueceu, a coisa mais importante que eu posso dizer é o seguinte: papai, mamãe, toma conta do teu filho. Eu não tenho mais prazer em entrar em cadeias e Cracolândia e encontrar filhos de crente. A gente chega lá e vê filhos de pastor dentro de Cracolândia, dentro de cadeia. Sabe, crianças que passaram pela igreja, adolescentes que viveram nessa atmosfera e hoje estão lá. Porque os pais ficam muito preocupados com o sustento dos filhos, que é muito importante, ficam muito preocupados com a vida acadêmica dos filhos, que é muito importante. Meu filho acabou de se formar agora advogado, o André. Que legal. Né? Acabou de pegar a carteira da OAB agora. Minha filha está terminando a faculdade de Relações Públicas. Eu tenho honra e orgulho de saber que meus filhos estão estudando, e eu tenho honra e orgulho de saber que eu fui pai e sustentei meus filhos. Mas o maior legado, a maior herança que eu posso deixar para meus filhos não é dinheiro, não é uma casa própria, não é uma faculdade. É relacionamento. Mas e principalmente o temor ao Senhor, de passar para eles o que minha avó passou para mim. Minha avó nunca deixou um centavo para mim de dinheiro. Ela nunca deixou uma poupança gorda. Minha avó ela não teve tempo de investir na minha faculdade. Eu sou formado em jornalismo. Eu tive que fazer isso depois de adulto, já casado. Mas minha avó me deixou uma herança que ela é incalculável. A vida eterna. Ela deixou aqui, ó, aqui tem caminho. Isso, e ela me ensinou a se apaixonar Segue por esse Jesus. aqui, ó. É isso que eu tenho falado para os pais. Pelo amor de Deus, papai, mamãe, cuida do teu filho, ama teu filho, porque eu sei que é jargão já passado, mas se você não tomar conta, o traficante vai tomar, ele tá de olho. E quando eu falo isso com propriedade. Porque a gente chega nas favelas, Luca, e começa a cantar, os caras cantam junto com a gente. Eles conhecem tudo. Eles conhecem o hino todo. Sim. Eu falo o versículo, o cara termina e diz onde está escrito. O cara sabe mais de Bíblia que eu. Eu chego lá, cara, qual é a tua? Ele falou, não, minha mãe era cristã, meu pai era pastor, meu pai era presbítero. Eu era da igreja. E no seu era da igreja, eu cantava no coral, eu não sei o quê. E aí tu fica olhando assim, O que tu tá fazendo aqui, né? Aí tu fica assim, e tu fala assim, gente... Sabe? O que deu errado, né? O que deu errado? Que deu errado? É preciso que a gente comece a olhar para os nossos filhos, de ser pastor dos nossos filhos, de ser sacerdote dos nossos filhos. Esse é o nosso maior ministério. O nosso maior ministério, por mais que você avance na vida, se torne ministro, ou professor de escola bíblica, diácono, pastor, não sei o quê, mas o teu maior ministério, o teu maior chamado é a sua família. Sim. Se a tua família não vir junto, perdeu tudo. Eu olho para a história de Noé, eu fico encantado com isso. Noé recebeu a maior missão de todos. Talvez a maior missão de Noé, só Jesus passou Noé, porque Noé teve que salvar o mundo. Ninguém teve uma missão maior que essa, salvar a fauna, a flora, a fauna terrestre, o ser humano. Ele teve que manter o Homo sapiens, né? O dilúvio foi isso. Manter dentro de uma arca o Homo sapiens para poder, depois da destruição planetária, ele poder salvar a espécie. E todas as espécies. Existiu uma obra maior que essa? Não existiu. Eu vejo gente falando assim, eu estou fazendo a obra. E aí a família fica para trás por causa da obra, por causa da missão. Que missão é essa que eu tenho que sacrificar minha esposa e meus filhos? Eu gostei muito quando o senhor falou isso, pastor. Sim. Eu gostei muito quando o senhor falou isso. Como é que a sua família lidar com isso? Eu preciso trazer minha família junto com isso. Então não existe missão maior. Noé levou o macaco. Noé levou o jacaré, levou a girafa, o elefante, mas Noé levou a mulher dele e levou os filhos, ainda levou as noras junto. Ele era bom porque levou a nora junto. Isso é na real. A gente está fechando o nosso programa, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Leandro. Eu falei demais, pastor, não. Tinha mais ainda. Tinha mais para falar. Foi muito bom, mas eu queria que você fechasse. Por isso que eu te interrompi. Sim. Porque senão você ia fechar sem eu te pedir. Mas que você fechasse justamente nessa vibe que você estava, entendeu? Que o mais importante não é você vencer na vida, que vencer na vida segundo a ótica
dessa sociedade De sucesso, né? de sucesso, Sucesso pelo sucesso. exclui pai, mãe, filho, irmão, irmã. E vencer, segundo a ótica de Deus, é quando você está junto com a sua família, quando você está com seus filhos, com sua esposa, com a sua família, e estão todos servindo ao Senhor, sem estarem presos a nenhum tipo de cadeia, nenhum tipo de prisão, não é verdade? Sim, sim, sim. Eu queria que você fechasse... Eu queria só deixar só as redes sociais, eu posso deixar, pastor? Deixa Por favor. depois, Fechar? pô. Ah, pode depois? Pô, vai depois. Ah, então tá bom. Eu queria só citar 2 personagens bíblicos que eu amo muito. Um é José. José cuidava dos irmãos dele. Esse era o ministério dele quando ele era jovem. Cuidar dos irmãos dele. Foi o ministério que o pai deu a ele. Cuida dos seus irmãos, protege os teus irmãos. Fica vendo o que eles estão fazendo, que seus irmãos são meio bagunceiros, né? Os caras mataram a galera lá em Siquém, os caras eram perigosos. O mundo girou, ele virou governador, ele virou dono do mundo, mas no final da vida Deus fala para ele assim: José, você lembra qual era o teu ministério? Toma conta dos seus Cuida irmãos. dos seus irmãos. Não importa em que grau você chega na vida secular, acadêmica, científica. Ele era o vice-governador, né? ministerial. Você é o presidente, você é o pastor, você é o bispo, apóstolo. Mano, traz tua família junto contigo. Ainda que você, às vezes, tenha que caminhar um Era pouquinho o mais segundo devagar. homem no Egito. É. O faraó falou pra ele: só não manda na minha casa, o resto é contigo. E ele agora vai cuidar dos irmãos dele. E outro personagem, que não é um personagem, é o próprio Deus. Jesus tinha a maior missão de todos os tempos. Mas quando ele termina o ministério dele, já na cruz, ele se preocupa com a mãe dele. Ele sabia que a mãe dele podia ser alvejada no outro dia, porque quem era crucificado era retaliado. Até o nome do crucificado não podia ser citado, e a casa da pessoa era alvejada. E ele se preocupou, ele olha para a mãe dele e fala: João, leva minha mãe para tua casa, porque maldito aquele que for dependurado no madeiro. Cuida da minha mãe. E aí você vai ver Judas, você vai ver Tiago, você vai ver os irmãos de Jesus envolvidos com o ministério. Ele não fez um ministério só para ele. Ele tinha um ministério profícuo, ele tinha um ministério produtivo, ele ganhou multidões, ele curou pessoas, mas ele tinha um testemunho da sua família. A mãe estava envolvida, o irmão estava envolvido. O irmão chegou a escrever uma epístola. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: a obra de Deus é muito importante. Fazer a obra de Deus é muito importante. Para mim foi muito importante esses anos que eu me envolvi com a obra, que eu viajei o mundo, eu viajei o Brasil inteiro, eu visitei mais de 500 cidades no Brasil e no mundo, pregando o evangelho para jovens, crianças, adolescentes, usuários, presidiários. Mas eu posso dizer que a maior obra é você trazer sua família junto. Não existe nada que possa substituir você ter ganhado o mundo inteiro e chegar em casa e olhar teu filho, olhar tua filha e eles se perderem. Que é a tristeza que eu sinto quando eu vejo filhos de pastores e filhos de ministros que a gente encontra na Cracolândia. Então, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a missão que Jesus nos deu, o ID, né? Cumprir esse ID, cumprir a missão como pastores, como professores, como ministros. Mas não esquecermos dos nossos filhos. Mas vamos entender que a nossa maior missão é a esposa. nossa família, a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos. Porque nós somos sacerdotes dessa galera. Amém. Né? Amém. Isso é muito... E eu fico muito emocionado, porque eu também, assim como meus filhos, eu tenho aqui, e esse podcast começou com o Lucas dizendo: está aqui um cara, o nome dele é Ari, também conhecido como pai. Meu pai. Só que só tem 2 caras que falam isso. Que falam isso, que sou é eu e você meu e irmão. Gabriel. Isso. E lá em casa é Andrezinho e Letícia. Eu tá aqui hoje, eu quero me orgulhar disso. Eu quero me orgulhar disso. O pessoal tira onda porque tem iate, tem jatinho, jet ski, né? Tem mansão. O Neymar tem mansão na Mangaratiba. Tem. Mas eu quero tirar onda contigo hoje e falar que tu é meu pastor, meu pastorzão, né? O meu amigo. E a gente tá aqui fazendo a obra juntos, como Amém. a gente fez durante tanto tempo. Glória a E Deus. nossos filhos estão com a gente também. Amém. Nossas Isso é muito esposas estão com a importante. gente. Amém. Isso é muito legal. Deixa os endereços aí, mano, pra gente poder... Instagram, redes. Se você quer ver raps da melhor qualidade, vai lá no YouTube agora, Leandro Marques Oficial. Tem rap, tem pregação, tem testemunhos vivos de pessoas que a gente ajudou, Irado. né, a se recuperar. Tem pregações também. Meu Instagram é Leandro Marques Rio. Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, que nem o Lucas. Boa. Né?
pastoria Não também sou, é carioca, né? Não sou, cara. Ah, não, pastoria é carioca. Eu sou carioca de... Você é carioca emprestado. Você é brasileiro? Por direito. Você é brasileiro? Sou brasiliense. Ah, Passei 7 dias lá e vim. meu Deus. Eu tenho direito da minha carioquice. Não. Entendeu? Mas já era. Não, eu nasci no Getúlio Vargas, na Pensacolar. Ai, Mas ele só nasceu em Brasília. Tô brincando contigo. Até a gestação dele foi aqui. Eu te aceito como carioca. Leandro Marques 7 dias de Rio. Brasília só, pô. 7 dias? Só 7 dias. O resto de Rio. Vai, Leandro Marques Rio. Leandro Marques Rio no Instagram, Leandro Marques Rio no Facebook e no Twitter. Não deu pra botar Leandro Marques Rio porque é muito grande. Aí botei Leandro Marques com 2 Qs. Se eu quiser te ajudar, é por aí que eu tenho que fazer? Que eu tenho que entrar em contato? É só entrar no nosso site www.coletandovidas.org. Lá existem várias formas de ajudar. Você pode ajudar com tampas, com roupas, com óleo usado. Você pode ajudar também sendo voluntário e sendo um colaborador financeiro. Legal. Se você quiser fazer uma dessas etapas, a gente vai te mandar mensalmente uma espécie de relatório te mostrando para onde está indo essa ajuda. Existe também uma outra forma de você nos ajudar também. Você pode nos ajudar através da ANEM. A ANEM é a Associação Nacional Evangélica de Missões, que é a agência missionária da minha igreja, da nossa igreja, que é a Maranata. Amém. É o braço missionário. Braço missionário da Maranata. Então, toda vez que você for em uma das nossas igrejas e contribuir no envelope verde, você vai estar ajudando não só Coletando Vidas, mas a Missão Vida, a ASCAC, a Casa de Recuperação É um pela combo. Fé, o missionário na Bélgica, o missionário no Haiti. Combo de missões. É um combo de missões. É. E se você quiser saber mais sobre a ANEM, entra no nosso site da Maranata e Perfeito. você vai também ter lá um espaço lá para você contribuir através do Pix, através... É isso aí. Esse é o Leandro completo. Marques. Leandro Marques é evangelista de nossa igreja, é uma pessoa abençoadora, cativante e que passou esse tempo com a gente aqui. A gente está muito feliz em ter tido você aqui Total. conosco. Eu Amém. amo vocês, amo vocês. Foi bênção pura ter você aqui. Pastor Amém? Isabel também tá Amém. aqui, a gente, ela não tá aparecendo, mas ela tá ali. Tá ali no backstage. Minha amiga. Ela teve uma ideia maravilhosa que a gente vai botar em ação já. Boa. Ela teve até um sonho profético e tudo mais. É isso. Curte, comenta, compartilha com todo mundo. Leva o Leandro Marques pra tudo quanto é lugar com você. E tamo junto. Até o próximo Na Real. Beijão. É isso aí. Valeu.